Fala, amigos do Tio Canada, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Tio Canada Podcast. Hoje vamos falar tudo sobre imigração no Canadá. Vamos falar hoje com as nossas parceiras Renata e Gabriela da Go North Imigração, duas mulheres que auxiliam todos a realizarem aí esse sonho tão almejado, Plano Canadá. E aí, Xande? E aí, meu querido? Tudo bom? Tranquilo, e você? Como é que você tá aí? Qual que é a importância de uma empresa como a Go North aí no Plano Canadá? Cara, eu sempre comentei, quando você colocava nessa parceria, que se eu soubesse da Go North, quando eu tava fazendo a minha imigração, eu acho que seria bem mais tranquilo, viu? Bem mais tranquilo. Muito pepino? Nossa, dor de cabeça, meu Deus do céu. Acho que tiraria um peso das costas. Você saber a direção correta a seguir facilita a vida, economiza muito tempo. E tempo, tempo é dinheiro. Tempo é dinheiro. Tempo né? é dinheiro. Bom, apresento aqui minhas convidadas, Renata e Gabriela, sejam muito bem-vindas. Obrigada. Antes da gente contar mais da história de vocês aí para os amigos do Tio Canada, eu queria já deixar uma pergunta para a gente esquentar o assunto aí, né? O Canadá seria o novo Estados Unidos? Tem muita gente vindo para cá? Tem bastante gente vindo para cá, sim. Eu não sei se chega a ser o novo dos Estados Unidos, né? Porque eu acho que as pessoas, os brasileiros, os latinos que foram para os Estados Unidos há 50 anos atrás, o perfil hoje é diferente. Mas o que eu vejo é que os brasileiros que antes, quando eu falava em vir para o Canadá há 14 anos atrás, não sabiam nem por que eu estava vindo para o Canadá, qual era a minha intenção, qual era o objetivo. Eu lembro de perguntas tipo assim, mas o que você vai fazer no Canadá? Eu fiz essa pergunta pra Lá só não tem neve lá. Tipo, as pessoas não sabiam, os brasileiros não conheciam o Canadá. E hoje você vê que a informação está aí. Então, assim, parece que, principalmente que o nosso público, a maior parte é do Brasil, né? Eles estão descobrindo o Canadá cada vez mais. Então, a gente tem visto, assim, muitas pessoas querendo vir. Não sei se chega a ser Estados Unidos ainda no sentido da busca, mas é diferente. Acho que o público é diferente. Eu acho assim que, numa regra geral, os brasileiros pensam em Estados Unidos como primeira opção sempre, porque a gente consome a cultura americana em tudo. Então, como experiência própria, a Renata já morava nos Estados Unidos. Quando ela veio para o Canadá, eu fiz essa pergunta, por que Canadá? Perdeu o quê no Canadá? E quando eu pensei em migrar, Estados Unidos foi minha primeira opção. Então, quando você bota no papel, assim, vários pontos pós e contras, você começa a pensar, nossa, Canadá é interessante, vamos ver o Canadá. E hoje, definitivamente, o Canadá é uma opção excelente. O meu caso foi parecido também. Eu me apaixonei pelos Estados Unidos. Foram 2 anos seguidos que eu fui para lá, né? Trabalhava o ano inteiro, junta a grana, aí passa um mês de férias lá. Daí eu falei, pô, não tá dando certo isso. Ficar o ano inteiro trabalhando para trocar por alguns dólares ali. Você pega um tanto de dinheiro assim, dá umas notas assim de dólar. Aí eu falei pra Bruna, a gente precisa viver esse um mês de férias, transformar isso na nossa vida. Só que daí olhamos assim, falamos, não tem nada a ver, não vamos conseguir do jeito que a gente gostaria. Aí surge o Canadá, tipo assim, é um substituto mais próximo, e aí a gente vai descobrindo as coisas. Mas a gente vai adentrar mais nesse assunto. Xande, antes da gente esquentar o papo... Vamos lá, que eu também. Minha primeira opção era Estados Unidos. É normal. Mas antes de a gente falar disso daí, vamos falar do nosso patrocinador, a Oakberry. A Oakberry está abrindo agora em Vancouver, vai abrir 5 locais em Vancouver. Aqui em Calgary temos 2 locais e está abrindo pelo menos mais 2, que eu já estou sabendo. Um aqui no sul e um lá no Southwest. E além de açaí, que é o melhor açaí do mundo, temos a Oak Bar, temos esse energético aqui, que é um chá. 7 calorias, hein? 7 calorias. Tem o café também. Esse café eu tô interessado. Eu tô muito esperando chegar esse café aqui. E temos vários outros produtos. O Oakberry hoje Paçoque, né? Paçoque. Paçoque. Que é de amendoim com açaí. É boa pra caramba e é sem adição de açúcar. Bom pra caramba. E açaí, o Oakberry tá mais em 50 países no mundo. São mais de 600 lojas. Patrocinou agora o campeonato de Saquarema, de surf. Patrocina a Fórmula 1, a da equipe Haas. Então é uma... Top de linha. Top de linha. E agora vai ter lá em Vancouver pra vocês, hein? Curiosa. Viu? Temos mais recados? Temos o show do Vitor Sarro que tá chegando aqui em Calgary, galera. E pouquíssimos ingressos sobrando. Corre lá, que vai ser um show sensacional. Já tivemos o show do Diogo e agora o show do Vitor Sarro.
E daqui a pouco, quem sabe, a gente conta mais uma novidade. Pessoal, se inscrevam no canal, deixa aí o seu like, sua mensagem é super importante. Estamos no Spotify, estamos no Apple Podcast e participa também no nosso grupo do Telegram. O grupo tá aqui, o link tá aqui embaixo. Bora lá, bater um papo então? Lá. Bom, Gabriela e Renato, se apresentem para os amigos do Tio Canada, ver quem que quer falar primeiro um pouquinho, mas a gente quer saber da história de vocês duas, da onde vocês eram, vocês são irmãs. É isso, conta pra gente. O que trouxe vocês pro Canadá? Bom, eu saí do Brasil com 22 anos, recém-formada, porque eu queria exatamente o sonho americano. Com 19 anos eu fui passear, acho que muitos brasileiros vão passear nos Estados Unidos. Eu lembro que eu tinha acabado de ser assaltada no Brasil, e quando eu cheguei na Flórida, comecei a andar na rua, tipo, às 10 horas da noite, sem medo. Eu falei, cara, eu preciso viver essa realidade na minha vida. Eu preciso experimentar isso, Que cidade no Brasil? Salvador, sou de Salvador da Bahia, criada lá. E daí, quando eu vi, eu estava no hotel, aqueles hotéis de Orlando maravilhosos, né? Quando eu vi uma das camareiras saindo do hotel com um Porsche vermelho. Eu falei, cara, como assim, entendeu? Tipo, a camareira do hotel com um Porsche vermelho. Eu falei, eu quero viver essa realidade. Aí fui para os Estados Unidos com 22 anos. Nos Estados Unidos eu casei, me formei, fiz um college lá, um diploma de graphic design. Tive minha filha. Aí a autorização de trabalho do meu marido estava vencendo em 2008. Foi. E eu falei, eu precisava ter um plano B. Tipo, cara, o que não a gente queria vai fazer? Voltar pro Brasil. Não, eu falei assim, meu marido queria. Ele é do interior de Minas, a família dele mexe com fazenda e tal. Ele queria voltar para o Brasil, experimentar, passar um tempo no Brasil. Mas eu tava assim, eu sei que, sabe, vai ser difícil a adaptação. Eu falei, eu preciso de um plano B. E nesse plano B eu fiz uma pesquisa. Os países mais abertos para imigração naquela época, e acho que até hoje, é Austrália, Nova Zelândia e Canadá. Então, Austrália, Nova Zelândia e Canadá, eu acabei escolhendo o Canadá pela receptividade. Por ser um país com menos preconceito do que o resto do mundo, assim, de uma forma geral falando, né? O Canadá é bem receptivo, e isso me chamou a atenção, já que nos Estados Unidos você fala com um pouco de sotaque, eles já meio que não têm paciência nem te ouvir, né? Sim. Então, assim, eu não queria viver isso na Austrália. Aí eu falei, talvez o Canadá seja uma boa opção. Tinha um programa de imigração acessível, eu tinha pontuação, eu tinha os critérios, todos os critérios para vir para o Canadá já como residente permanente. Tinha que passar no IELTS, que foi assim complicado, porque o IELTS, você sabe, né? Você tem que ralar para poder conseguir a nota ideal para você conseguir a pontuação. Naquela época eu precisava de uma determinada pontuação, eu precisava do IELTS 7. E daí fiz o IELTS 4 vezes, enfim, foi um estresse. Eu lembro que todo mundo, meus amigos, minha irmã, todo mundo, o que você vai fazer no Canadá? O que você perdeu no Canadá? Enfim, aplicamos, demorou 2 anos e meio, mas chegamos aqui já como residentes permanentes. Então, chegamos em 2011. Para qual cidade? A gente veio direto para Richmond, em Vancouver, né? Na Grande Vancouver, em British Columbia, e nunca mudamos. Estamos lá. Então, desde 2011. Caramba, 12 anos já de Canadá. Já. A sua filha nasceu nos Estados Unidos. Ela é americana. É americana. É americana. E você, Gabi? Então, meio que influenciada por ela. Eu sou baiana também, nascida e criada em Salvador. Passei 11 anos no Rio de Janeiro. Tive filhos no Rio de Janeiro. Então, quando eu cheguei no meu segundo filho, eu falei, eu não consigo viver aqui. Por quê? Porque problema de violência, obviamente. Eu ficava dentro do carro, sempre no banco de trás, com os 2 filhos treinando a abrir as cadeirinhas para sair correndo caso levassem um carro. Então, para mim, começou a ficar insustentável. Então, como Renata já estava aqui no Canadá, eu tinha uma carreira legal, meu marido tinha uma carreira legal, e eu ficava pensando, e agora, né? Vou ou não vou? E aí eu falei pro meu marido, não consigo mais viver no Brasil, eu preciso sair daqui, eu não gosto de viver com essa tensão. Renata já aqui no Canadá. Eu falei, por que não Canadá? Meu marido falou, perdi nada no Canadá. Fazer o que lá? Nem inglês eu falo, o que eu vou fazer no Canadá? E eu falei, vamos tentar. E aí eu contratei uma pessoa que não era consultora de imigração, era uma pessoa que se dizia consultor de imigração, e ele sugeriu um processo para a gente chamado Self-Employed, que existe ainda hoje, mas não fomos orientados de forma adequada, fizemos o processo em português, para vocês terem ideia da falta de orientação. O processo deveria ter sido feito em inglês, então foi negado. Quando foi negado, eu falei, Renata, não era para ser. Renata, que ano que era? 2011. Ao mesmo ano. Tá, foi logo em seguida. Eu já comecei a amadurecer. Então, meu filho nasceu em 2011 e a outra em 2015. 2011 não, minto, 2013. Então, 2011 eu tentei, aí engravidei,
peraí, que tá confusa essa história. Então, em 2011, Renata influenciou a gente tentou, foi negado. Aí, em 2013, meu filho nasceu, eu comecei a falar, não, tenho que sair. Tentamos de novo e aí já viemos, como muitos brasileiros vêm hoje, que é através dos estudos. Não, você veio fazer uma viagem exploratória. Sim, Primeiro você pagou sim. pra ver. Você vou lá pagar pra ver, entendeu? Eu vim como turista para conhecer, porque meu marido não queria vir de jeito Mas nenhum. deve ir todo mundo como turista primeiro para dar uma olhada. Eu, meu marido, meus 2 filhos e a babá. Uhum. Então, a gente ficou 6 meses em Vancouver estudando inglês e conhecendo a cidade. Nesse meio tempo, meu marido gostou. E aí ele falou, e agora? Então eu falei, vamos fazer o que todo mundo faz, vamos vir por estudos. Eu tinha inglês melhor, então eu vou pro college e ele ia cuidar das crianças enquanto, né, a gente se adaptava, arranjava emprego, etc. Faltando 2 meses, mais ou menos 1 mês e meio para o visto acabar, os 6 meses da permanência de visto de turismo, a gente aplicou para o visto de estudos e não tivemos a resposta. Então voltamos para o Brasil. Quando eu cheguei no Brasil, 2 dias depois, foi aprovado o visto de estudos. Olha. A gente tinha acabado de montar um apartamento totalmente decorado. Eu falei, fecha o apartamento e vamos embora. A gente passou 20 dias no Brasil. Nossa. E a gente voltou definitivamente para fazer os estudos. Então a gente sabia que a gente ia ficar 5 anos em Vancouver. E era para estudar onde? BCIT. E se você estudar 2 anos, 1 ano? 2 anos no BCIT. Eu escolhi o curso de finanças, que era um curso confortável para mim por ser da área que eu já atuava. Mas não se iludam, foi muito difícil. Puxado? Tinha eu accounting? estava amamentando, tinha account, tinha Nossa, taxation, detesto. tinha tudo. Então eu estava amamentando, eu perdia noites e noites e noites, ainda tendo que muito estudar pesado. inglês e fazer um curso relativamente difícil, mesmo eu já sendo formada na área. Então, eu não iludo as pessoas, é difícil. É puxado. Mas vale a pena. Uhum. Então, a gente fez isso, eu estudei 2 anos, pegamos o PGWP, hoje já temos 7 anos de Canadá. Olha que beleza. Nessa época, quando você fez esse curso, você já estava visando o PGWP os 3 anos, por isso você escolheu esse curso, né? Sim, escolhi uma instituição pública já pensando no PGWP. Ah, entendi. E como que surgiu a ideia da consultoria de imigração da Go North? Ela tava com o bebê, amamentando. Eu tinha uma filha, Stephanie, sei lá, tinha 4, 5 anos, eu não sei. Sei lá, por aí, 5 anos. E aí, você ser pai e mãe aqui e trabalhar full time é complicado porque as escolas terminam 3 horas da tarde, vocês sabem disso, né? E daí tem after school e tal. Então, eu queria buscar alguma coisa que tivesse flexibilidade de horário para poder pegar, levar. E se ela ficava doente, tinha que faltar. Essas coisas, estresse de pais, né? E eu falei, cara, Gabriela, eu preciso fazer alguma coisa que me dê essa flexibilidade, que eu possa ter essa chance, né, de estar mais perto de minha filha. E eu queria algo que, tipo assim, me desse prazer. E na época eu já ajudava as pessoas com informações. Sabe aquela coisa, quando você vem, você meio que está desbravando, né? Ninguém está botando muita fé em você, vem muita palavra, você não vai dar conta de ficar lá, não. Você vai e volta. Mas aí as pessoas veem que você veio e que está dando certo, e que você está vencendo cada obstáculo, cada desafio, e começa, como é que eu faço para ir? Quais são os requisitos? E eu comecei a fazer isso de amizade, tipo, sabe, de boa mesmo, passar essas informações. Você pesquisava muito, Eu então. pesquisava, eu acompanhava, sabe? Já nos Estados Unidos, você falou pra mim que também, eu acho que em outro vídeo, que você já ficava olhando muito o processo, né? Você gostava disso? Eu olhava, eu sondava, sabia das coisas. Eu era informada, né? Eu gosto muito de política, acompanhava as leis, as mudanças e tal. Eu gosto até hoje. Enfim, aí eu peguei e falei pra Gabriela, vamos fazer alguma coisa que dê pra gente ter prazer e que a gente possa ter flexibilidade de tempo. Como Gabriela da parte administrativa financeira, e eu gostava dessa parte de ajudar as pessoas, eu falei, cara, eu vou fazer um curso. Mas eu meio que fui no impulso, sabe? Eu não pensei muito, assim, eu não sabia nem os critérios do curso. Eu fui lá no college e falei, eu quero me matricular aqui. Ah, não, tudo bem, você já tem aqui o nível de inglês, tá? Paga aqui a matrícula, paga tudo, tá? Paguei. Depois eu fiquei sabendo que eu tinha que fazer a prova de inglês, eu tinha que fazer o IELTS de novo, eu tinha que passar, eu tinha que fazer uma prova de licença, eu tinha que participar, tipo assim, de um body, né? Daquele... Body não é o nome, como é que fala? Assim, de uma organização, né? Que você faz parte dessa organização e tem que ter todos os critérios de avaliação, enfim. E daí eu peguei e falei, cara... O curso era consultor de imigração. E tipo assim, sabe a coisa que você faz meio no impulso? Que ano era? 2016. Tá, E daí eu meio que... Quando eu peguei os critérios de tudo que eu tinha que fazer... De tudo que eu... Sabe, eu falei, meu Deus, não vai conseguir. eu não vou conseguir dar conta de tanta coisa que eu tenho, sabe? Tipo assim, cuidando de filho, trabalhando e tal, sabe? Mas aí eu fui, cada passo foi sendo vencido de primeira, fiz a prova logo de primeira, consegui, fiz a prova da licença logo de primeira, consegui. Então, assim, as coisas foram acontecendo. Aí, de repente, eu estava com a licença na mão e não tinha absolutamente
Nada, assim, porque Gabriela, ela é muito segura no dinheiro, né? Então ela não queria investir nada, ela queria que ficasse... ela não queria botar um centavo, sabe? Ela queria que as coisas começassem. Eram 2 irmãs com 2 computadores velhos sentados em casa tentando fazer alguma coisa acontecer. Era mais ou menos isso. Aí ela não queria botar um centavo. E aí eu falei, meu Deus, e agora? Né? Eu comecei a orar, falei assim, ó, já tirei a licença, já fiz tudo, agora sabe como é que vai acontecer? E daí uma pessoa que nem amigo meu ligou, falou, Renata, tem uma amiga minha que tá abrindo uma escola de inglês no centro de Vancouver, ela quer fazer parceria, você não quer ir lá conversar com ela, não? Eu falei, tá, vou. Tipo assim, sabe, eu não conhecia nem a pessoa, surgiu. Aí eu fui lá no escritório de Vancouver conhecer essa pessoa estava tendo dificuldade de abrir uma conta nas mídias sociais. E daí eu ajudei essa pessoa. De repente ela atende um telefonema e começa a negociar alguns milhões, assim, ela fala de milhões. Eu ouvi ela falando milhões, assim. Aí quando ela acabou a ligação, eu perguntei assim, o que você faz? Aí ela falou, não, Renata, eu não tenho só essa empresa. Eu tenho empresas na China, Alemanha, Brasil e tal. Não sei o que, eu tenho empresa aqui no Canadá também. Eu estou abrindo essa escola aqui. Aí eu falei, nossa, que legal. Ela falou assim, eu soube que você está abrindo uma empresa, né? Você não está querendo alugar uma sala, não? Eu falei, não, eu quero, mas eu não tenho dinheiro para alugar uma sala aqui em Vancouver. Em Downtown? Na Robson Street, na Robson Street. Bem no coração. Aí ela falou, não, coloca o preço aí. Eu tenho salas aqui, coloca o preço. Aí eu falei... Meu coração falou assim, Renata, fala 100. 100 dólares. 100 dólares. Só que eu fiquei com vergonha. Aí eu falei, 500 dólares. 500 que eu nem tinha, sabe? Aí ela falou, não, tudo bem. Tudo bem. A sala é sua. A sala é sua. E aí eu saí de lá, liguei pra Gabriela. Gabriela, eu tenho uma sala. Eu tenho uma sala na Robson Street, sabe? A gente tem um escritório agora. Caramba. E era dentro de uma escola de inglês. Então, tipo, vinha muitos estudantes. Então, dali, as coisas começaram a acontecer. Sabe? Foi meio, assim, do sobrenatural mesmo. Tipo, não teve marketing, não teve correr atrás de cliente. Caiu na nossa vida, apareceu na nossa vida. Deus colocou na vida. Quem Deus que colocou na vida. teve a ideia da palavra Go North? Fui eu. Foi você? Fui eu. Ficou bem legal. Tem algum Teve algumas motivo? opções, a gente foi conversando e definiu o Go North. Tem algum motivo por ser Go North? Não, eu acho que é a lógica, assim, de você ir pro norte, sabe? De você querer subir, sair do Brasil e ir pro norte. Eu via mais ou menos isso. Legal. E vocês começaram pensando também em consultoria de estudo, alguma coisa, ou já foi direto para consultoria de A imigração? gente pensou na consultoria de estudo, só que, cara, eu não sei vender. Eu dou as coisas de graça. E você precisa saber vender. Tanto que foi uma coisa que começou na empresa, eu tendo que trabalhar na empresa, tendo esses 500 dólares para pagar, a conta de telefone para pagar, e, tipo, as pessoas chegavam a fazer visto comigo, várias vezes eu fazia de graça. Ou se a pessoa, tipo, criticava alguma coisa, eu devolvia o dinheiro, sabe? Era aquela coisa bem inocente, assim, tipo, sabe? Sem pretensão, sem nada empresarial, aquela coisa, tipo, de coração mesmo, que você bota mais sua emoção do que o seu racional. E daí entrou a administradora aí, né, do lado aí, que falou, não, peraí. E eram só vocês duas nesse começo. Era só nós duas. Esse lance que você falou, assim, de a gente vai fazendo pelas pessoas que estão ao redor, eu acho que os business começam assim, né? Se você já ficar focado, quero começar para ganhar de todos os lados, eu acho que isso dá uma... A gente foi profissionalizando, obviamente, pela necessidade, por ser um negócio. Tinha contas para pagar, tinha a licença para pagar, tinha o escritório, por mais barato que fosse, era um dinheiro para pagar. Só que a gente não tinha pretensão de crescer. A gente tinha pretensão de fazer ali. Para os nossos conhecidos, para os alunos daquela escola. Para vocês terem flexibilidade. Essa era a ideia. Eu estava amamentando, fazendo faculdade, trabalhando de casa, então para mim estava bom. Entendeu? E Renata, a mesma coisa. Ela parou a vida profissional dela para cuidar da filhinha dela. Então, para ela também, esse trabalho estava de boa, estava tranquilo. Então, a gente não tinha pretensão. Mas a partir do momento que a gente foi profissionalizando, tendo bons resultados, o crescimento foi chegando. Mas eu lembro um dia que a gente fechou 7 processos em um mês. A gente ficou desesperado. Meu Deus, 7 processos, a gente não vai dar conta, sabe? E hoje, graças a Deus, a gente cresceu, a gente tem toda uma equipe estruturada. Então, hoje a gente atende muito mais de 7 pessoas por mês. E a gente está fazendo um bom trabalho. Vocês estão com um time grande, né? Já estamos com um time grande. Então, mas é aquela coisa, podia até, o time tá até maior. Eu, assim, que tenho muito essa coisa de puxar e não crescer muito, sabe? De não sair ao ponto de você não saber o nome do seu cliente, de não crescer a ponto daquele processo passar a ser automático. Não, tem que ter valor.
tem uma história atrás daquela aplicação, tem uma família, tem uma pessoa que está com ansiedade, está com sonhos, está com perspectiva. Então, crescer demasiado também não é o objetivo, sabe? A gente quer, sim, continuar pagando os nossos funcionários, a gente quer, sim, dar uma qualidade de vida para eles, crescer também profissionalmente, no nosso caso, mas o objetivo maior é fazer isso de forma orgânica, de forma saudável, sabe? Respeitando as pessoas e a história delas. Eu acho que esse é o foco, esse é o objetivo. E é legal comentar que você é amiga da minha prima, de Vancouver, né? Foi quando a gente se conheceu, né? Eu já contei essa história algumas vezes, mas vale relembrar que quando eu fui para Vancouver na viagem exploratória, acabei indo num churrasco na casa da Gabi, do esposo dela, e depois conheci a Renata. As coisas vão se encaixando, mas a Renata aconselhava muito a Angélica. Você estava com, acho que, 1 ano de empresa, talvez em 2017. Era bem novinha, era bem novinha. Já entendia muito. E aí a minha prima que me ajudava de tabela. Então uma coisa, você vê como a corrente do bem, né? Vai indo lá, se ajudava ela, que passou a me ajudar. Hoje a gente está aqui fazendo as coisas junto. Isso é muito legal. Os processos, em média, demoram quanto tempo da pessoa aplicar até sair o resultado? Em média. De que processo você está Isso falando? depende Porque a do gente tipo de faz processo. vistos, imigração... Seria para vir para cá. Então, assim, no começo, vocês tinham o primeiro cliente. Vocês sabiam que não era uma coisa tão rápida ou não? Ó, eu vou pegar um cliente, ele vai demorar 2, 3 meses. Vocês já sabiam Então, isso ou vocês foram aprendendo com o tempo? A gente tem um prazo estipulado do governo. Então, o governo dá uma estimativa para cada tipo de processo. Prazo de resposta, né, de processamento. Só que o que a gente fala hoje para os nossos clientes? Se é visto temporário, começa a contratação com pelo menos 6 meses de antecedência da data prevista para você chegar no Canadá. Por quê? Antes do tempo de processamento do governo, tem um tempo da organização do cliente em relação à documentação que ele tem que apresentar. Muitos clientes, por exemplo, precisam se organizar financeiramente. Então, a gente precisa que ele tenha esse tempo para poder se organizar e fazer uma aplicação segura. Quando é processo de imigração, a gente pede para ele entrar em contato pelo menos 1 ano antes da data prevista de embarque. Justamente porque o tempo de processamento é maior e a gente precisa ver elegibilidade, documentações, etc. Então, em regra geral, eu diria isso. Temporário, 6 meses antes, visto de residência permanente, pelo menos 1 ano antes. Mas é claro que tem casos e casos. Por exemplo, aqui no Canadá, você vai ver pessoas que já estão trabalhando e daí ela sabe que mês que vem ela vai completar 1 ano e ser elegível para o Canadian Experience Class. Um exemplo. Essa pessoa, ela deve entrar em contato para a gente checar a pontuação e ver se ela de fato tem chance de receber um convite ou não. Porque eu não quero que a pessoa me contrate, coloque o dinheiro dela, porque a gente sabe que um processo de imigração é algo que custa, né? É custoso. As taxas de imigração não são baratas. Então, a gente precisa fazer um cálculo para dizer para essa pessoa, olha, com essa pontuação, se a gente levar em conta a última nota de corte, as últimas notas de corte, você tem chance de ser chamado. Ou, com essa pontuação, você precisa melhorar nessa área para poder alcançar a pontuação para receber um convite. Então, aí você já traça um planejamento, dando a ideia da pessoa quanto tempo ela vai precisar. Isso seria análise de perfil, né? Não faça igual o Xande, né, Joel? Faltando 15 dias. Não, 15 dias para vencer status. Para status, liga pro Joel desesperado. Ele liga pra mim, né? Ele falou, cara, vê com a Renata. Aí eu falei, porra, agora a Renata vai fazer milagre? Como que é? Só porque você deixou pra última hora? Aí coloquei a Renata e o Xande na linha ali, a gente ficou nós 3 conversando, a Renata dando algumas boas ideias. E tudo aquilo que a gente falou naquela conversa ali, aconteceu um milagre mesmo. Não, aconteceu um milagre. Você lembra disso, dessa ligação? Eu lembro que eu desliguei essa ligação meio assim, Senhor, sabe, abençoa essa família. Abençoa essa família. Só para o pessoal entender, o visto do Xande faltava 15 dias para expirar e ele não tinha conseguido ainda ser convidado para nada. E em 15 dias, e foi logo que eu comecei o podcast. Falei, putz, fiz burrada. A gente tem algumas histórias nesse nível. Aceitar começar esse podcast já, daqui a pouco o cara vai embora. Aí bateu o desespero. Primeiro ele não ficava tão nervoso. Ele falou, não, tô bem. Até agora foi só milagre pra eu estar aqui. Vai acontecer um outro milagre. Daí faltou 15 dias. Ele falou, agora eu tô nervoso. Ele me ligou, eu falei, se você tá nervoso... Aí a gente conversou sobre isso e aí o ministro da imigração deu... Aí a Renata ligou lá pro ministro. E aí o ministro deu mais 18 meses
para quem tava com o PGWP vencendo, né? Porque o caso dele, ele mudou para 1 ano, fez aquele o plano kamikaze, assim, Gente, mas eu acho lindo isso, assim, porque você tinha o tempo todo a certeza de que ia acontecer alguma coisa que ia permitir que você ficasse. Aí não acontece nada, você fica nervoso e é tudo, mas você vê o sobrenatural, né? O sobrenatural de Deus operando na sua vida e de uma forma milagrosa, assim, porque ninguém esperava que ele fosse dar naquela forma e tudo, ele vai e abre a porta que te beneficia e que é a porta que você precisava. Então, isso, assim, isso é maravilhoso. É o cuidado. Eu acho que é o cuidado. Mas é por isso que é a importância de sempre contratar uma empresa como a GoNorth, de todo o processo, que isso aí você não teria. Eles teriam te avisado antes, ó, faz isso, faz aquilo, tá vendo? Não, e não é incomum a gente receber esse tipo de cliente. De clientes que deixaram para a última hora, que não sabiam que tinham que renovar. Já aconteceram vários casos. Essa semana eu recebi um, tipo assim, já contratou a gente, mas já vai vencer e já quer pagar taxa de urgência. Então, tipo assim, não é raro. Mas é bom se preparar realmente. É bom. Viu, de quando vocês começaram a trabalhar com migração para hoje, mudou muito, mudou as coisas, o tempo que demora, o tanto de gente procurando, como então, que tá vamos sendo? lá. Se a gente falar do dia que eu cheguei aqui no Canadá, do processo que eu fiz até agora, o que mudou, sabe o que foi? As leis ficaram mais rígidas. Tipo assim, ficou mais rígido no sentido de que, como a demanda é muito grande, a pontuação tem sido bem maior e daí a dificuldade para as pessoas virem. Mas a gente tem visto uma procura muito grande das pessoas querendo vir para o Canadá. Então, se na época que eu vim foi fácil, que eu já cheguei aqui como residente permanente, se hoje eu, na mesma situação, com os mesmos critérios, eu não conseguiria vir. Aí eu teria que buscar um plano B. Porque Vai ter que estudar. a demanda está bem maior e os critérios são mais rigorosos por causa da necessidade que eles têm de saber que aquela pessoa vai entrar aqui no mercado de trabalho. Enfim, na minha época era muito fácil. E se você conversar com pessoas que vieram há 30 anos atrás, as pessoas que vieram há 30 anos atrás disseram assim, que se você chegava no aeroporto para passar férias, o oficial perguntava, e aí, quer emigrar? Tipo, era nesse nível, sabe? Há 30, 40 anos atrás era nesse nível. Então, para você ver que cada ano que passa, eles estão com mais barreiras, né? Barreiras no sentido assim, gente, o Canadá está aberto, o filtro é mais fino, né? A peneira é mais fina. Isso, a peneira é mais fina. Mas também existem processos que na sua época não existiam. O Char-to-PR apareceu do nada. Que é o que salvou a minha pele aí, né? Acontece, a legislação Gabriela, muda bastante. na minha época era fácil, cara. Era fácil. Você só precisava ter os 67 pontos do Federal Skill Worker. Bateu aqueles 67 pontos. Realmente, não dá pra... Hoje em dia, quanto que tá a nota de corte hoje do Express Entry? A última 486. Não, mas você não tá entendendo. Era só o critério de elegibilidade. Se você era elegível, pronto. Acabou. Você só mandava a documentação. E aí eles demoravam para fazer 2 anos e pouco, e você já chegava como residente permanente. Então, assim, não tem como comparar. Pode ter 10 processos hoje, mas nenhum assim fácil como estava. Os Estados Unidos, entre Estados Unidos e o Canadá, hoje o que é mais... Não é que eu vou falar que é mais fácil, mas quais tem uma gama de imigração mais tranquila para a gente tentar? Então, em termos de você conseguir a residência permanente, o Canadá, sem dúvida nenhuma, é um país mais aberto à imigração. Ele permite que você venha para cá de forma legal. Os Estados Unidos, hoje, apesar de ter programas para atrair pessoas, principalmente da área de tecnologia, ainda assim é um país mais difícil para a população de uma forma geral. Agora, o que a gente está vendo? O atual governo americano abriu as fronteiras e tem recebido muita gente de forma irregular, sem status. Pessoas que entraram, atravessaram a fronteira ou que ficaram como visitantes e tal. Só que qual é a questão aqui no Canadá? A população do Canadá é bem menor do que os Estados Unidos. E aqui, algumas províncias são bem rigorosas em relação a isso. Então, assim, se você vai, por exemplo, a British Columbia, pode ter pessoas trabalhando lá sem status? Pode. Mas é muito menor o nível do que você vê nos Estados Unidos. Então, aqui eu acho que é um país que permite que você consiga o seu status de forma legal. E nos Estados Unidos as barreiras são maiores. Pô, legal. Lá em Ontário tem muita gente trabalhando sem status, É né? mais flexível, mas eu acho que é a única província do Canadá inteiro. Eu não sei se a palavra inteiro. seria flexibilidade. Eu acho que é mais fácil fazer pelo tamanho e Não, população. mas a província é mais flexível. Porque, assim, tem províncias, por exemplo, tenta matricular um filho. Eu não sei se vocês chegaram aqui com temporário, filhos temporários. Em British Columbia, se você tenta matricular um filho, a primeira coisa que eles pedem é o permit dos pais. Você não consegue matricular. É que com 1 ano
você não consegue matricular em escola católica. Você tem que ter, se você fizer um college de 1 ano, a escola católica não te aceita. Tem que ser no mínimo 2. O colégio de Então, dois. assim, depende da província. Então, de uma forma geral, eu acho que a província mais flexível em relação a isso, a tolerante, é na cidade de Toronto. Não é nem a província inteira, porque eu não posso dizer da província, mas a cidade de Toronto é mais flexível. Também tem a questão da saúde, né? Nos Estados Unidos é privado, então por mais que esteja regular, você pode pagar e ter acesso. Aqui é pública, então já dificulta um pouco mais. Tem também. lugar até que consegue carteira de habilitação Sim, também, né? Nos Sim. Estados Unidos. Você acaba fazendo. Hoje, uma pessoa cai de paraquedas e liga para vocês lá e fala assim, quero ir para o Canadá, qual que seria o passo a passo? Que você falaria para essa pessoa? Então, primeiro a gente pede para avaliar o perfil da pessoa. O que eu costumo dizer é que o Canadá ele é muito específico. Então, tipo assim, o visto ideal para você depende do seu propósito. Então, a pessoa que quer, por exemplo, tirar um visto de turista, o ideal é para fazer turismo. Se quer estudo, o ideal é para estudo, entendeu? Então, eu pergunto qual é o teu propósito e aí sim a gente vai avaliar o perfil dele. Porque com a avaliação do perfil e o propósito do cliente, a consultora consegue entender qual seria o melhor caminho para aquela pessoa. Existem clientes que você chega e fala, não vem pro Canadá, não é o seu perfil, não dá, ou não. Todo cliente tem um perfil para vir de alguma maneira. Renata é um pouco mais assim. Renata, às vezes, ela pode abrir essa Mas questão. só. Eu já não concordo tanto, mas vai lá, diz o seu ponto de Pessoal, vista. presta atenção. Como imigrante, eu sou imigrante 2 vezes. Eu imigrei para os Estados Unidos e imigrei para o Canadá. Eu entendo bem a necessidade, a vontade. Pegou o green card também, não? Não peguei o green card nos Estados Unidos. Meu marido tinha uma autorização de trabalho, tá. mas eu não cheguei a pegar um green card. A gente orou muito por esse green card que não veio. Uhum. Então, assim, eu sei a vontade, o sonho da pessoa de querer morar fora. Então, se eu vejo que naquele momento ela não tem os recursos suficientes, por exemplo, para vir estudar no Canadá, porque estudar aqui não é barato, eu falo, você já pensou a possibilidade de você fazer um curso de inglês na Austrália? Porque na Austrália, se você fizer um curso de inglês, você pode trabalhar. E trabalhando na Austrália e ganhando dólar australiano, fica muito mais fácil. Depois você dá o passo para vir para cá. Você pode usar esse período de estudo de inglês para melhorar o seu inglês, que vai te ajudar numa futura imigração aqui, e de juntar dinheiro em dólar australiano. Porque o curso de inglês seria muito mais acessível do que você investir primeiro em um pathway, depois em um college, se você não tem os recursos para isso. Então, às vezes, eu sou obrigada a dar a opção da pessoa olhar para outros lados. Que quando a gente quer muito uma coisa, sabe aquela que você fica fixado naquela ideia? Cegueira seletiva. Exatamente, você fica assim, eu quero aquilo. Mas espera aí, talvez não seja o momento para você fazer isso. Não significa que não vai ser nunca, que não vai acontecer. Vai acontecer, mas você tem que plantar para colher. Gente, eu comecei a mexer no Projeto Canadá em 2006. Que eu descobri o Canadá, descobri os processos de imigração no Canadá em 2006. Eu só pisei no Canadá em 2011. Olha aí, 5 anos. Então tinha uma promessa de Deus para minha vida que eu viria, já tinha tido sonhos, já tinha certeza que eu viria. Mas demorou todo esse tempo. Só de IELTS foram 4 vezes. Então, assim, não caiu do céu, sabe? Não era aquela coisa tipo, eu quero ir para o Canadá hoje, eu vou conseguir amanhã. Não, é você plantar para você colher. Conta aquela história do exame médico. Eu, mala pronta, processo aprovado, tudo perfeito, assim, literalmente as malas já estavam na sala fechada. Eu só ia passar na Bahia para despedir da minha mãe, que eu estava em Minas com meu marido, e a gente ia seguir para o Canadá. Malas prontas. Sabe aquela coisa de você fazer os exames para saber o check-up geral? Cheguei na consulta, meu marido tinha saído para resolver as coisas, a médica falou, olha, você está com câncer de mama. Eu saí da clínica, eu olhei para o céu e falei assim, Senhor, o Senhor me prometeu que ia para o Canadá. Tipo, como é que eu tô com câncer de mama, sabe? E eu ouvi Deus falando no meu coração, você não entregou a sua vida para mim? Eu falei, entreguei. Falando assim, na rua, literalmente, com Deus, assim, entreguei. Ele falou assim, então deixa eu te usar. Tipo, não reclama, confia em mim. Então, ainda com toda a promessa, ainda com tudo, meu projeto foi adiado em mais 10 meses. Eu vim para o Canadá, fiz o land, entrei aqui, deixei meu marido aqui sozinho, que ele contando assim que foi o pior momento da vida dele, que eu deixei ele sozinho, peguei minha filha de 2 anos e voltei para o Brasil para fazer um tratamento de câncer de mama. Então, assim, às vezes a gente quer as coisas no nosso tempo, no nosso momento, na nossa hora, do nosso jeito. Só que tudo tem um propósito, tudo tem uma razão de ser. E eu acredito, quando eu olho para trás e vejo tudo que aconteceu na minha vida, me fez uma pessoa mais forte, me fez uma pessoa mais próxima de Deus, transformou meu caráter, transformou o caráter do meu marido, nos uniu como família.
Então, assim, tudo tem uma razão, sabe? As pessoas querem que resolver da noite pro dia. Tá com muita vontade e quer ver. Qual que era a tua opinião a respeito? Não, é porque eu acho que não existe você dizer pra pessoa que não é o Canadá o lugar pra ela. Tá. Eu acho que a gente tem que falar a verdade. E a pessoa que tem que decidir se é pra ela ou não. Então, muitas vezes, a Renata falou assim, por exemplo, já aconteceu um caso de pegar um cliente extremamente rico no Brasil. E a Renata falou assim, pra que você vem pro Canadá? Fazer o quê no Canadá? Porque é difícil manter um padrão de riqueza no Brasil. Você sendo imigrante, você vai construir a sua história aqui. Então, normalmente, você vai começar um pouco mais abaixo do que você está acostumado no Brasil. E eu, Renata, não importa, não é questão financeira. problema é dele. Tipo assim, às vezes é objetivo. No meu caso, por exemplo, eu não tinha problema financeiro. Eu não decidi sair do Brasil por problemas financeiros. Foi uma decisão de vida, qualidade de vida. Então, às vezes, o objetivo da pessoa vai além do financeiro. Então, por isso que eu falo, não existe o Canadá não ser para aquela pessoa. Às vezes é. Às vezes a pessoa quer uma vida mais pacata, quer passar um friozinho. Então vai depender. Quer pegar um entry-level job pra ver o que é bom, Eu acho assim que tosse. tem duas coisas. Uma coisa é a pessoa querer o meu conselho como consultora. E eu, como consultora, eu tenho que dizer os riscos dela tentar aquele tipo de aplicação daquela forma. Então, hoje, como consultora, minha opinião é essa. Agora, se você perguntar, Renata, mas você tem fé de que eu posso arriscar ir lá como turista e conseguir uma oferta de trabalho? Cara, eu creio que você pode conseguir. Eu creio. Eu vejo várias pessoas que fazem isso. Eu tenho um cliente, ele já tinha tido 3 vistos negados de visitante quando ele chegou para mim. E a gente conseguiu reverter, eu consegui a aprovação do visto de visitante dele. Ele veio para cá, fez vários contatos, não conseguiu nada no momento que ele estava aqui, voltou para o Brasil. Quando ele estava no Brasil, ele conseguiu uma job offer daqui do Canadá, ligaram para ele, gostei do seu currículo, eu quero te contratar. Conseguiu a contratação, veio para cá, eu achando que ele estava tudo resolvido na vida dele, daqui a pouco ele me liga, Renata, tá demorando demais, a consultoria da empresa lá tá me enrolando, você pode assumir o processo para mim? Assumiu o processo dele, o PA dele foi aprovado. Então, quando eu vejo a história da onde que ele saiu, sabe, com 3 vistos negados para conseguir a residência permanente, cara, foi um milagre. Mas eu posso dizer, se você está me contratando, você está me contratando como Renata, a pessoa que acredita em milagres, ou você está contratando a consultora? Você está contratando a consultora. E a consultora vai te dizer, meu amigo, essa quantia que você tem hoje é muito difícil o visto ser aprovado. Agora, se você tem a fé de seguir adiante, é você com sua fé, entendeu? Tipo, é pessoal. Eu não posso passar o que eu acredito para você, que é particular. Você separa, né? Claro, com a fé do com profissional. certeza, lógico. Porque a fé é minha. Como é que eu vou passar a minha fé para você? O cara que não acredita em nada, às vezes. Exatamente. Tipo, eu, Renata, faço loucuras, cara, por fé. Assim, eu, quando acredito em uma coisa, eu vou lá fundo, entendeu? Mas eu sou responsável por mim mesma. Agora, se a pessoa me contrata como consultora e me pergunta, eu tô com perfil para ir pro Canadá hoje, mas ela não tem inglês, a conta bancária está baixíssima, o dólar do jeito que está. A gente está vendo o custo de vida aqui. Vocês estão vendo, vocês moram na província até mais em conta, mas vocês estão vendo o custo de vida aqui. Subiu demais. Subiu demais, porque é uma inflação no mundo inteiro, inclusive no Canadá. Então, como é que eu vou pegar uma família que tem poucos recursos, que vai investir em um college para vir para cá com baixo nível de inglês? O que eu vou falar para essa pessoa? Nossa, você fica... Depois você não dorme, né? Não, eu tenho que ser sincera. É claro que tem um jeito de falar isso e talvez, às vezes, eu não tenha o jeito correto de, tipo assim, poxa, ser muito doce no falar isso. Às vezes, sou mais direta de falar, olha, você tem que se preparar melhor. E isso talvez seja um impacto. Isso possa doer, né? Já magoou vários clientes. Já teve reviews negativos por isso. Tipo assim, a Renata disse que eu não tenho dinheiro. Quem é ela pra dizer que eu não tenho dinheiro? Entendeu? Já aconteceu. Mas, ao mesmo tempo... Mas você tá fazendo de coração, você tá falando ali preocupado. Então, o que o cliente não consegue entender, por exemplo, eu sou administrativo financeiro. Eu quero matar a Renata quando ela perde uma venda, porque ela não aconselhou o cliente vir. Porém, eu como humana, eu entendo que é melhor que a pessoa não venha. Imagina você vir com sua esposa, com seu filho, 3, 4 meses você passa necessidade aqui. Olha a nossa responsabilidade de ser humano que ajudou essa pessoa a não realizar esse sonho. Ou, muito pelo contrário, ajudou essa família a passar necessidade. Então, sim, a gente perde venda por conta desse tipo de conselho. De dar um conselho, mas se a pessoa quiser seguir, você segue. Não, se a pessoa falar, eu quero, eu consigo, eu vou... Beleza. Gente, Tranquilo. Tudo bem, a gente tem uma experiência junto. A gente estava em um lago, lá em Vancouver, e tinha uma pessoa triste no lago. E daí a gente comentou, nossa, aquela pessoa tá tão triste, sabe? Assim, e coincidentemente era uma brasileira. Resumo da história.
O marido da área de TI, só que era de uma área que é de sistema, não tinha conseguido emprego. O dinheiro deles tinha acabado, eles não tinham dinheiro para pagar o college. Estavam literalmente passando dificuldade. Literalmente passando dificuldade. Aquilo dali, você vê uma situação daquela, sabe? Como que você seu coração não se quebranta com isso? Eu trabalhei como voluntário no Food Bank por quase 5 anos. No Food Bank, como as pessoas acabam me conhecendo por causa de trabalhos que eu sou envolvida na igreja, me ligavam e falavam, Renata, tem como você pegar no Food Bank uma cesta para um casal que está passando dificuldade de brasileiros? Cara, passando dificuldade de comida. Comida! Então, como voluntário do Food Bank, várias vezes eu pegava cestas no meu nome, eu cadastrava como se fosse para mim, pegava a cesta no meu nome para dar para famílias brasileiras que estavam passando dificuldade. Já tive situações de pessoas me ligar e falar assim, Renata, tem uma família que tá, assim, eles não têm condições, você pode ajudar numa aplicação para eles? Era uma aplicação que eu não fazia, que era de LMIA. E eu entrei em contato com o consultor. Ele fez totalmente gratuito para ajudar essa família que não tinha a condição de ficar ali. Então, assim, quando eu acompanho essas histórias de perto, eu tenho uma responsabilidade com as pessoas que contratam e querem ouvir minha opinião. Eu não vou mentir. E eu sinto muito, assim, se for para ganhar dinheiro mentindo, não vai rolar. Não vai rolar. E Deus proverá de outro lado. Mas, assim, eu vou jogar limpo e a pessoa venha com o pé no chão, com o planejamento correto, de forma certa, para fazer as coisas, principalmente quando envolve crianças. Porque quando você é sozinho, eu sempre falo isso, gente, eu sozinho nos Estados Unidos, eu aluguei, não foi um quarto. Eu aluguei o sofá para pagar meu college. Eu aluguei o sofá. Eu pagava $150 para dormir no sofá da casa de uns amigos meus, porque eu não tinha dinheiro para alugar o quarto. Mas eu era sozinha, eu não tinha filhos. Eu comia meu Taco Bell lá todo dia, que era $5 que custava minha refeição, era $5. Eu comia meus $5 de Taco Bell e estava de boa. Agora, quando você faz um negócio desse, que você tem crianças envolvidas, cara, como é que resolve? Então, uma das estratégias que a gente normalmente sugere para esse tipo de caso é venha uma pessoa primeiro. Ou vem o marido, ou vem a esposa, se estrutura. Depois você traz sua família. É uma das estratégias que a gente pode usar nesse cenário, entendeu? Hoje, vamos dizer, antes de a gente entrar em quais são os principais meios para vir para o Canadá, qual que é a coisa básica que eu preciso ter na hora de eu pensar no Canadá? Tipo, se você não tiver isso, nem pensa, nem tenta entender qual que são as coisas básicas que eu preciso para começar. Eu acho que não dá para botar numa caixa. Eu vou dar um exemplo. Eu peguei um cliente que conversou comigo querendo saber sobre imigração. O cara nem fala inglês. Ele não tem nenhum iPhone. Ele com o celular dele, aparelho daqueles antigos mesmo. Ele não colocou tem nem o ele Google Tradutor. Não tem nem o Google Tradutor. Ele pegou a esposa dele, mapearam todas as lojas, não vou citar o tipo de trabalho que ele faz, todos os departamentos no Canadá inteiro. Ele mandou mais de 400 currículos. Foi rejeitado mais de 400 vezes. Mas uma empresa falou, cara, eu vou te contratar. Contratou ele e o filho. E os dois vieram para cá. De job offer. Com autorização de trabalho sem falar inglês. Com LMIA, que tudo certo. Então, tipo, eu não posso te botar numa caixa e dizer, você tem que ter isso para fazer. Não, às vezes você não tem nada, mas você tem uma determinação. Então, ele não chegou aqui, ele não pegou um avião como visto-turista para tentar a vida aqui. Ele não fez isso. Ele, de lá mesmo, ele mapeou todo o Canadá das empresas e ele conseguiu. E eu perguntei assim, cara, como é que você conseguiu fazer isso? Ele, Renata, receita, não tem um celular bom, não fala inglês, sabe? Simplesmente... Provavelmente sem a grana toda. Provavelmente sem a grana toda, mas ele conseguiu. Então, assim, eu não vou... Muita vontade. Muita vontade. Mas acontece muito assim, clientes que ligam pra gente falando assim, eu quero ir daqui a 2 anos, daqui a 3 anos. Então, o que eu falo, a receita básica, estude o máximo de inglês que você puder. Estude francês também. Eu sempre sugiro os dois, né? Já que é 2, 3 anos para frente, então estude os idiomas do país e junte o máximo de dinheiro que você tiver. Alguns falam assim, estou fazendo faculdade, quero largar e ir. Não, acaba a sua faculdade. Acaba a sua faculdade, junta dinheiro e fala o idioma. Eu acho que isso seria a receita básica para você chegar pelo menos um pouco mais confortável. Agora, nós brasileiros, na grande maioria, somos ansiosos. Então, não é essa realidade de 2, 3 anos. Todo mundo quer ir para ontem. E aí é quando começa a complicar um pouquinho. Tem um perfil assim, dá para descrever o perfil dos brasileiros que querem deixar o país? Dá para enquadrar a família, na o Go Norte, solteiro? a gente tem um grande volume de famílias, novas famílias, ou novos casais, ou famílias com filhos pequenos, que estão querendo sair do Brasil. Muito por causa de segurança.
sabe? Às vezes é segurança de sentir seguro no sentido de não estar numa cidade violenta, às vezes é segurança no sentido político. Eu quero estar em um lugar que seja mais tranquilo, mais estável. Estável politicamente, né? Isso, mais estável politicamente. E tem perfil, então, famílias, crianças, tem empresários querendo também vir para cá, fechar negócios, eu digo, no Brasil, parar tudo e ter uma vida mais tranquila. Normalmente os empresários mantêm o negócio, ainda mais agora, depois que tudo ficou home office, né? Dá para fazer muitos tipos de negócio, dá para fazer isso. Muitos falam assim, vou com minha mulher estudando e eu não vou nem precisar do work permit, que eu vou trabalhar de casa, porque eu tenho meu negócio no Brasil. Então a gente tem esse público também. Mas, por exemplo, eu tenho uma amiga pessoal que é da área de TI, do Rio de Janeiro também, trabalhou comigo muitos anos, e ela veio para cá já com o PR, e ela falando, Gabriela, mas eu não vou nem trabalhar porque eu vou continuar trabalhando para minha empresa do Brasil. Só que quando você chega aqui, ainda mais quando você fala inglês, é muito difícil competir. Então, por quê? Porque aqui a carga horária, pelo menos no caso dela, é reduzida, o salário chega a ser equiparado, e a empresa canadense é onde ela resolveu estabelecer a residência. Então, eu acho que na grande maioria dos casos, até os empresários do Brasil acabam migrando para cá depois de um certo tempo. É o que eu sinto. Agora, sim, se a gente vê essa coisa de empresário, é interessante que muitos empresários de grana de Hong Kong, né, tentaram vir para o Canadá, abrir empresas aqui, mas eles viram que lá no país deles, eles ganhavam muito mais. Então, eles mantêm a família aqui, ou até mesmo conseguem residência, cidadania, mas mantêm os negócios lá em Hong Kong, porque é onde tem a base do dinheiro deles. E eu acho que grandes empresários no Brasil dificilmente vão vir para cá definitivamente. Eu estou falando dos grandes empresários. Os pequenos empresários, não, aí é outra coisa. Aí sim, fica muito mais fácil fazer essa mudança. Qual que é a importância da questão financeira? Porque eu lembro que na época que eu estava começando a estudar e para vir, muita gente falava, não, se você não apresentar certinho aquele número, você vai ser negado. Outras pessoas assim, não tem nada a ver, é só colocar um número lá que não é. Então, assim, qual que é a importância? Existe muita gente que é negada por essa questão, assim, é extremamente importante você apresentar, você ter esse dinheiro para apresentar na hora da aplicação? Olha, eu sempre falo que o seu curso, se a gente está falando em termos de curso... Para quem vem via college, então você vai responder. Via college, que o curso seja compatível com o dinheiro que você tenha. Por exemplo, se você dá um exemplo, tá $50 mil e você vai fazer um curso que custa 10 mil. Tá de boa, tá tranquilo, você tá com a margem de segurança assim muito alta. Agora, se com o mesmo $50 mil você me busca um curso de 48 mil, o seu 50 mil já ficou apertado demais. Então, o curso tem que ser compatível com o dinheiro que você tenha. Agora, existem casos de pessoas que aplicam com o valor mínimo necessário e é aprovada. E tem casos de pessoas que são negadas com o mesmo valor, com a mesma situação. Então, se você quiser aumentar as chances de aprovação, o recomendado é que você tenha mais do que você vai gastar. Você poderia explicar o mínimo também? Então, o mínimo é o primeiro ano de college. Isso é o que está no site do governo, né? Se você vai aplicar para um visto de estudo, você tem que ter pelo menos o primeiro ano de college e o primeiro ano de despesa. E aí, minha recomendação é, se você só tem o primeiro ano de college e o primeiro ano de despesa, faça o curso de 1 ano só. Não busque o curso de 2. Chega aqui, você pede a extensão, que é super tranquila. E aí você faz a extensão aqui dentro para o 2º ano. Porque é melhor você fazer com o dinheiro que você tem, que dê para cobrir toda a despesa, do que com menos do que você vai gastar. Entendeu? Mas daí, se ele fizer um curso de 1 ano, ele vai fazer mais um de 1 ano. Não tem alguns processos de imigração que não podem ser 2 certificates, precisam ser um diploma? Então, mas para o que a gente quer o PGWP. Uhum. Para o nosso objetivo de PGWP, um curso de 1 ano mais um curso de 1 ano dá de 2 a 3 anos de PGWP. Tá. Uhum. Então, se a gente está falando questão de dinheiro e a gente se a gente estiver pensando nessa pessoa trabalhar aqui até 3 anos, para mim já resolve esse 1 mais 1. Outra forma de resolver isso é o SDS, Student Direct Stream, que eu tenho visto um índice de aprovação de mais de 95%. Então, o que é que o SDS pede? Ele pede que você já pague na frente, antes da aplicação do visto, o primeiro ano do college integral, que você já deposite, antes da aplicação do visto, $10 mil numa conta de investimento GIC no Canadá, que você tire o Police Certificate e tenha uma nota 6 no IELTS ou no francês. Então, se você tem esses requisitos, você pode aplicar pelo Student Direct Stream. E aí o oficial entende que, poxa,
Se a pessoa está pagando logo de cara o primeiro ano inteiro, você está depositando $10 mil na frente e esse dinheiro não vai ser dado para você se por acaso você entrar no país e resolver ficar aqui, porque você tem que estudar de fato, o college não vai te devolver se seu visto está aprovado e você está aqui, então você não vai perder esse dinheiro todo para fazer alguma coisa errada, né? Você de fato você quer estudar. Então o oficial tende a aprovar mesmo que o seu valor financeiro mais seja rápido, apertado. Né? Acho que 1 mês. Então, eles prometeram fazer a aplicação em 20 dias, o que não está acontecendo. De uma forma geral, as aplicações de SDS estão demorando 4 a 5 semanas e as aplicações normais estão demorando 5 semanas. Então, tipo, tá muito parecido. Tá parecido esse negócio do SDS aí. Esses 10 mil, depois você vai pegando, tipo, 1.000 por mês, não é? Ele vai liberando para você utilizar para suas despesas, né? Hoje, então, vamos lá, entender quais são os principais caminhos para a pessoa vir para o Canadá. Então, tem o estudo, tem o job offer, que é a oferta de trabalho, temos investimentos, eu não sei se a gente vai poder falar assim, vamos falar um pouco sobre investimentos, temos um vídeo também sobre investimento. Quais são os outros caminhos e vamos falar um pouco de cada para o pessoal entender um pouco. Express Entry, também, que é o sorteio, né? O Canadá tem muitas formas de imigração, mas se você falar resumidamente, sabe, o Express Entry, sem dúvida nenhuma, é o caminho, só que agora eles estão com esses sorteios específicos, né? Então, quem tem que trabalha, por exemplo, com área de tecnologia, área de engenharia, área de saúde, área de trades, vão ter sorteios específicos para Express Entry. Então, eu acredito que a pontuação tende a baixar nos próximos sorteios, mas ainda está muito alta. Então, o Express Entry é uma boa opção para quem já está no Canadá trabalhando, porque ganha pontuação pela experiência canadense. Agora, quem está de fora do Canadá querendo vir para cá, sem sombra de dúvidas, o estudo é uma opção porque você tem acesso ao mercado de trabalho. Então, você estudando, você pode trabalhar, seu cônjuge pode trabalhar também, dependendo se o curso é elegível ou não. Então, daí você trabalhando, tendo acesso ao mercado de trabalho, você tem acesso aos programas provinciais, tem acesso a ter 1 ano de experiência canadense, e daí você cria aquele vínculo com a província e vínculo com o país que melhora a sua chance de imigração. Se a gente fala em termos de college, você, assim, no primeiro ano de PGWP, a maioria das pessoas já está aplicando para residência permanente. Primeiro ano de PGWP. O seu foi no primeiro ano de PGWP que você aplicou para o PR? Foi no primeiro. Primeiro ano de PGWP você já está aplicando para residência permanente. Inclusive, os PNPs, no caso, não sei se são todos, Renata, me corrija se eu estiver errado, não precisa de comprovação financeira, que o Express Entry pede, Não, né? tem PNPs que pedem a comprovação financeira, mas no caso de British Columbia, no que ela aplicou, ele só queria saber que o salário era compatível com o número de pessoas da família. Então, coberta essa parte, estava tudo bem. Então, assim, tem essa possibilidade. Aí vem a oferta de trabalho. A oferta de trabalho no Canadá é possível, sim, mas pensa o seguinte, você, como empresário, investir num profissional que você não conhece e que você não sabe se vai se adaptar naquela província, que vai querer ficar trabalhando para você, o investimento que você faz para trazer esse funcionário talvez seja alto. Uhum. Então, para o pessoal entender, tem que pagar uma taxa para conseguir o LMIA para poder, junto com a Job Offer, trazer alguém de fora. Exatamente. Em muitos casos, precisam de um LMIA, que é uma autorização que a empresa pede para o governo para trazer aquele funcionário. Então, eu, como empresária, a gente fez um LMIA para uma funcionária, mas assim, pensando, eu vou contratar uma pessoa que eu nem conheço, porque tem um currículo bacana, tá legal isso, mas eu não sei nem se essa pessoa vai gostar de morar aqui. Tem gente que não gosta. É difícil para quem está ouvindo falar assim, como assim que tem gente que não gosta do Canadá? Não, tem gente que não gosta. E aí, você traz esse funcionário não se adapta, vai embora e o dinheiro que você investiu? Fora o tempo que você tem que esperar para ele chegar, né? Uhum. Do processamento, do visto, de toda. Falando do estudo, depois a gente fala das outras formas, você já viu alguém voltar porque não conseguiu imigrar, a pessoa que veio através de estudo e fez tudo direitinho? Em todos esses anos eu conheci um casal. Eu conheci pessoas, assim, eu conheci um cara que ele tinha dificuldade de fazer as entrevistas. Sabe aquela pessoa muito perfeccionista, que não tinha medo de falar o inglês para errar? Então, assim, ele travava na entrevista. Travava, literalmente. Conheci outro que a esposa entrou na depressão e ele não ficou. Tá, mas calma. Esses daí, eles voltaram porque o plano foi ruim, desandou de outras formas, mas não foi porque ele não conseguiu imigrar. Ou ao contrário, ele veio, deu igual o meu caso. Fiz 1 ano, não consegui nada e eu tive que voltar. Isso.
Já conheço, tem casos Não, que mas isso Eu só acontece. conheci um casal que foram escolhas ruins. Então, assim, o rapaz, ele escolheu uma oposição no trabalho dele que não ajudaria ele no processo de imigração e ele não quis mudar. Ele acreditou que ele continuando ali ia dar certo. E, no caso, ele era casado com uma pessoa que também não se enquadrou no mercado de trabalho. Não sei se por questões pessoais ou qualificações profissionais. Então, nesses 7 anos que eu estou de Canadá, eu conheci só um caso. Então ele teve umas estratégias erradas, não conseguiu Sim. pontuação, não conseguiu imigrar e acabou tendo que Acabou voltar. o tempo do PGWP, ele teve que retornar. Mas para quantos casos de sucesso? Nossa, Ah, eu Gente, conheci um em 7 anos. eu então, frequento, muito. eu costumo dizer até para os meus clientes, assim, eu sou pessoa envolvida em igreja, grupos, assim, conheço muitos brasileiros, muitas pessoas que chegam o tempo todo. E todo mundo, literalmente, todo mundo no meu ambiente, dos meus amigos. Primeiro ano de PGWP, as pessoas estavam aplicando já, todo mundo virou Geral, PR. né? Ah. Não é Geral. porque tem que entender uma coisa. Quando vem um casal, um vem estudando e outro vem trabalhando, regra geral. Não necessariamente quem está estudando vai ser o aplicante principal. Nem não necessariamente quem está trabalhando É o vai meu ser o aplicante caso. principal. Então, abre um leque de opções muito grande. Então, a probabilidade de dar errado é difícil, é pequena. O que eu falo muito para os clientes é: entenda todas as suas possibilidades para que você foque e acerte o quanto antes. Porque dar errado é difícil. Realmente é difícil. Ainda mais o curso de 2 anos dando 3 de PGWP, São né? 5 anos no Canadá. Então, para dar errado, realmente é muito Precisa difícil. fazer bastante coisa errada, né? Ou ter muita cabeça dura, né? Não escutar os conselhos e tal. Ou agora o plano de 1 ano, que nem o Xande fez, seria mais arriscado, daí te coloca talvez numa Não, uma a gente saia tem um mais amigo justa. querido, Ítalo, que ele fez isso. Ele fez todas as escolhas no impulso e de forma, assim, bem apertada. E deu certo. Mas, assim, não é o mais confortável, né? Então, a gente sempre defende, tem um plano A, um plano B, um plano C, justamente para ter esse leque de opções grandes. Falando do Express Entry, o que a pessoa precisa fazer para construir um bom perfil lá? Você acha que se ela está começando do zero, eu quero o Express Entry, eu tenho a sensação que eu sou muito... tipo assim, eu preciso agir no meu plano, eu não gosto de ficar dependendo de terceiros. Então eu vou para cima. O meu irmão veio através do Express Entry, né? Só que ele e minha cunhada feito mestrado na Inglaterra, os dois tinham nota de inglês... Outro nível. A minha cunhada fala inglês assim como fala português e o meu irmão fala bem inglês, então eles tinham a nota máxima. E às vezes eu sou do time que falo, cara, vamos mexer o doce, faz o college, vem pra cá e migra. Eu fiz isso, deu certo, todos os meus amigos fez e deu certo. Aí tem gente que fala, não, eu quero o Express Entry. Eu falo, então sempre espera aí, meu amigo, enquanto eu tô no Canadá. Mas o que você diria que a pessoa precisa para construir ali um perfil hoje que você falou de 486 pontos. O que seria ali mais ou menos uma somatória para um casal de requisitos para que ele consiga essa pontuação? Então, você falou uma palavra certa, construir. E às vezes construir você não consegue fazer da noite para o dia. Eu peguei um casal jovens que eles fizeram uma análise de perfil com outra consultora da Gonoshi no começo do ano, na qual eles estipularam que eles teriam um CLB 9 no inglês. Não, a gente fala inglês fluente, a gente vai ter um CLB 9, a gente vai conseguir X de pontuação. Só que a gente sabe que o fato de você falar inglês não significa necessariamente que você vai conseguir a nota, o CLB 9 no IELTS. Canadian Bench Language. Cara, é muito difícil você conseguir um CLB 9 no inglês por causa que a prova é técnica. Então, você tem que se preparar para aquela prova. Resumo da história. A nota que eles acharam que ia tirar, não tiraram. Teve um 6 na jogada. O 6 derrubou a nota inteira. Então, eles não chegaram nem perto da nota que eles imaginavam que ia ter. Então, essa construção, tipo assim, sair de um 6 para um 9... Não é simples. Não, a gente sabe que leva tempo. Você precisa investir nisso. Então, é uma construção. Renata, se eu tiver o inglês e o francês, eu consigo imigrar? Provavelmente. Mas quanto tempo você vai levar para ter o inglês e o francês? Quanto tempo? Eu fiz francês quando eu estava com medo de não bater a nota que eu precisava para vir para cá. Eu fiz 3 meses de francês. Dá para fazer? Dá. Mas vai requerer de você uma disciplina com a vida andando, trabalhando, correndo atrás de coisas e tal. Você parar para aprender mais um idioma. É disciplina. Então, assim, são passos que você pode dar para ter um perfil bom no Express Entry. Formação superior, mestrado. Não precisa necessariamente ser mestrado. Às vezes, com 2 diplomas, você consegue, dependendo da sua idade. 2 faculdades. 2 faculdades, talvez você consegue. Uma mas faculdade depende... e uma pós, pode ser? Isso, uma faculdade e uma pós.
Eu vim para cá com 2 diplomas. Foi um bacharelado no Brasil e um diploma nos Estados Unidos. Eu tive a pontuação de 2 diplomas. Então, você pode, 2 diplomas, um mestrado. Se você tem um nível de inglês avançado, se você tem um francês, o francês pode ser intermediário. Você já ganha 50 pontos a mais que todo mundo, porque você está com 2 idiomas. Então, são coisas que você pode fazer. Quanto que ganha francês? Se você tiver o francês junto com o inglês, você chega a ganhar 50 pontos. 50 pontos. Então, vale mais do que o segundo diploma, talvez? Exatamente. Mas assim, gente, são a somatória de coisas. Então, isso você não vai construir da noite pro dia. Às vezes Então, quanto assim, tempo leva para fazer um MBA? Quanto tempo leva para fazer? Às vezes Quanto eu falo custa? que o visto temporário é uma estratégia de entrada. Não necessariamente para você atingir a nota do Express Entry, mas pode ajudar. Porque você imerso na cultura, imerso no inglês, você pode aprender mais rápido. Então, mas, às de vezes, novo, é uma eu estratégia. acho que a prova de inglês é técnica. Porque tem pessoas que falam inglês. Eu já peguei professores de inglês fazendo a prova do CELPIP que tirou, tipo, nota máxima em 3 provas e uma foi 7. O que o CELB faz? Ele derruba a sua nota porque você tirou uma nota mais baixa. Então, assim, professor de inglês, você vai dizer que ele não fala inglês? Não, ele fala. Mas porque naquele dia, naquela prova específica, ele não foi bem. Então, a prova nem sempre ela é justa. E aí, você fica com aquela coisa, né? Tipo, eu tenho que fazer de novo, você tem que marcar essa prova de novo. E a gente sabe que no Brasil isso custa caro. Quanto é que tá uma prova do IELTS no Brasil? Acho que uns $300, 200, alguma Tá coisa. mais de 1.000, tá 1.000 e pouco. Aí. Na minha época tava 1.000 há 2 anos atrás. Então, assim, pra você, quantas $250? vezes você vai fazer essa prova? Eu fiz 4 vezes, mas eu tava nos Estados Unidos. Então, pra mim, pagando em dólar, tava ok. Mas, assim, pro brasileiro ficar pagando essa prova o tempo todo, quanto que vai gastar? Mas pra gente fazer 500 pontos aí, cada um tem um mestrado e os 2 terem nota máxima Inglês de fluente, inglês, De mestrado. preferência, idade até 30. Isso, até 30 e ainda tem um Experiência francesinho. profissional e um francesinho. Entendi. experiência A receitinha do bolo aí dos Não 500. tem, gente, não tem. Você tem que, é muito complicado. Assim, Eu acho mais válido, ao invés de tentar procurar a receita perfeita, é tentar entender as possibilidades. Porque eu tô conversando com muitos clientes ultimamente e muitos falam assim, eu quero ir pro Atlântico porque é mais fácil. Mais fácil por quê? Vamos lá. Você vai depender de um job offer, tem mercado de trabalho para você lá, o que você faz, você vai achar essa oferta lá. Então, vamos entender realmente se é mais fácil. Porque hoje, como esse mundo virtual, todo mundo conta a sua história, então a pessoa pega o exemplo do outro e acha que vai ser igual para ela. Mas não entendeu qual foi o background daquela pessoa, se ela tem formação, se ela não tem, qual foi o nível de inglês que ela usou, francês, etc. Então, eu defendo que não existe receita de bolo. Existe o melhor processo para o seu perfil. Quando as pessoas falam de Alberta, eu quero ir para Alberta. Eu falei assim, não, tudo bem, mas assim, você quer ir para Alberta porque você, na sua área lá, tem vaga de trabalho, porque você gosta da província, ou por causa que você está pegando um exemplo do Joel da vida, por exemplo? Não, porque assim, cara, Joel, eu admiro dele a vontade que ele tem de fazer as coisas darem certo, o bom humor, sabe? Aquela garra de pegar qualquer trabalho para começar. Se você está disposto a passar pisar nas mesmas pegadas do Joel, porque uma coisa é você vê quando já deu certo. Aí a pessoa, não, porque ele deu certo. Mas você viu o que ele fez até chegar até ali? Você quer passar por essas pegadas, sabe? Assim, a gente sempre vai olhar o jardim do outro como mais verde do que o nosso. O jardim dele, poxa, é mais verde do que o meu. Mas o quanto que ele ralou para chegar até aí? O pessoal às vezes não lembra da época, né, de Home Depot, trabalhando como server, fazendo entrega de geladeira, ao mesmo tempo produzindo conteúdo, depois ainda criar empresa de turismo e vai fazendo 4 trabalhos ao mesmo tempo, sem parar pra gente E a determinação que você E a teve. Bruna sem parar lá também, no meio de pandemia, e a gente conseguir migrar aí pelo TR2PR que você mencionou, antes do PGWP e tal, mas não foi fácil, né? E aquela pegada assim, que você for com a Bruna, a gente vai pegar o que aparecer, o que vem. a gente vai... Isso daí eu falava pra Bruna lá no Brasil, né? A gente tá indo pra ficar. Você tá disposta mesmo? Ela falou, tô. Eu falava, se precisar lavar a louça, você vai? Ela, vou. Se precisar lavar a privada, vai? Ela, vou. Isso tem um mesmo. clima já. Tem um clima. Muitas pessoas, por exemplo, eu sou do Nordeste, do Rio de Janeiro. Então, eu vivi num calor intenso minha vida inteira. Se me colocarem no inverno de Winnipeg, eu não vou achar legal.
Pode E falar de muita- Calgary, você tá em Calgary. Não, é porque eu não vi ainda o inverno daqui. O Winnipeg eu acho que é mais famoso aos meus ouvidos, mas eu sei que é frio também. Uhum. Então, a pessoa que nunca viu neve, nunca sentiu frio, será que ela vai conseguir viver 4 meses naquele Então, frio se a pessoa intenso? for guerreira, Entendeu? se a pessoa for guerreira, no sentido de como o Joel fez, assim, a gente vai pra fazer dar certo. Pra dar certo. Cara, não vai ter inverno, sabe? Você vai olhar para aquele inverno, você vai assim, não, tá maravilhoso. Tá mas top. É top, eu vou fazer vencer, eu vou fazer dar certo, porque você tá com aquilo dentro de você. Agora, se você vem com uma pessoa, o seu companheiro do lado, né? Não é bem o que eu queria, é o que eu quero, vou mais por causa de você na primeira. Daí desanda, né? Não, é comum casais, um querer muito e outro não querer nada. É comum. E aí um tenta ir convencendo o outro. Muitas vezes vira, né? O que não queria nada passa a querer, o que queria já não sabe. É um Acontece. perigo, né? É. Esse negócio que você falou, vindo da Bahia e tal, eu às vezes faço alguns... o pessoal fala, pô, mas você não sente vontade do Brasil e tal? Eu falo, mas de qual Brasil que você é? Ainda tem isso. Eu falo, pô, senti falta de Campinas, eu tô em Calgary. Desculpa, Campinas, te amo, Campinas, Lagoa do Taquaral lá, mas é só a Lagoa. Eu tô numa cidade muito melhor. Pra mim é muito mais fácil, tem muito mais acesso à natureza, diversas coisas que eu gosto. Então eu não tenho saudade, zero interesse de voltar. Mas aí tem aquela pessoa que vem do litoral, aquela pessoa, pô, que faz caminhada de manhãzinha na praia, vai lá, compra um peixinho na fresco, à tarde vai tomar um chopp lá na praia com os amigos, aí tem roda de samba. Falo, toma cuidado, que talvez isso aí vai doer você ficar longe. Qual que é o seu nível de brasilidade? O que você está envolvido no samba e tal? Você pega essa pessoa para morar num lugar que faz um inverno rigoroso e escolhe uma casa para morar que tem que limpar a neve na frente. Então, Vai ser difícil para essa pessoa. Então, assim, algumas coisas eu falo, pesquisa a primeira província, pesquisa realmente onde você quer morar, se aquela província vai atender a sua necessidade pessoal, para não dar ruim no meio do caminho, né? Agora eu acho assim que Gabriela ainda hoje, 6 anos de Canadá, 7 anos de Canadá, ela sofre ainda saudade. Ela tá indo pro Brasil agora para recarregar as baterias. Eu acho que a única coisa que me prende ao Brasil hoje é minha família, é minha Mas você mãe. tá quantos anos fora do Brasil, é Renato? isso que eu queria dizer. Eu cheguei a um ponto já tem mais de 20 anos. Então, 20 anos fora, você acaba vivendo aquela sua vida de fora. O Brasil se torna um lugar de passeio. o João vai fazer uma Oi. Desculpa, não pode finalizar. Então, quando eu pego o avião, que eu saio do Brasil depois do tempo de férias, e o avião tá descendo em Vancouver, eu tô chegando em casa. Ah, mas eu sinto também. Eu sinto também. Tô chegando em Vou casa. perguntar mais do Brasil, da sua ida. Comentando, já que você comentou de Winnipeg, a minha jornada aqui no Canadá começou por Winnipeg. E a minha pergunta é, vocês consideram o Nominee Program ainda uma alternativa? Não sei se existe ainda nas províncias. Eu lembro que quando eu apliquei em Winnipeg, e eu apliquei por um programa chamado Nominee Program, que se eu não me engano é meio que tipo, a província ela está te dando um aval para você aí sim ir pro federal. E basicamente ela era meio parecida, acho que com o que você aplicou, assim. Eu tive que basicamente entregar lá traduzido o diploma do colegial, um diploma de faculdade, provar que eu tinha 3 anos de full-time job. O inglês tinha que ser, se eu não me engano, 6 para cima. E, no meu caso, eu precisava arrumar 2 pessoas sendo meu sponsor. Ou com PR ou com ou cidadão, né? No meu caso, foi uma menina cidadã canadense, ela era canadense, e uma outra pessoa que era PR na época. Então, eu peguei um de cada. É uma alternativa ainda? Então, eu lembro que eu esperei mais ou menos uns 2 anos até. Sim. Os programas, a gente chama de PNP, né? Os Provincial Nominee Program. Cada província do Canadá tem os seus PNPs, exceto Quebec, tem que o próprio sistema de imigração. Mas é a forma, eu acho, mais acessível para as pessoas que estão aqui no Canadá, são esses programas provinciais. Eu fiz o PNP de British Columbia. Ela fez o PNP de British Columbia. E o PNP de Manitoba, ele é muito famoso. Tipo assim, eles facilitam bastante a imigração. Inclusive, tem em Manitoba, no Canadá inteiro, é o único lugar que é um programa específico para a comunidade judaica.
que é feito pela Federação Eu Judaica de Winnipeg. Tenho seguidores que acabaram se tornando amigos, assim, de tanto que a gente se fala, que vieram provavelmente por isso. Porque eles falaram, a gente veio de um jeito diferente pela comunidade judaica. Exatamente. É em Winnipeg, é o único lugar. Eu vou levar semana que vem pro Two Canada Experience, Fernanda. Então, assim, é o único lugar que eu conheço que faz para a comunidade judaica, que é feito pela Federação Judaica, o Programa Provincial de Manitoba. Interessante. Então, assim, eu acho bem legal, os programas provinciais, para quem está no Canadá, são muito acessíveis. Para quem está fora, é possível, sim. Tem alguns critérios de elegibilidade, cada um deles, especificações. O seu foi através de um conhecido, de um residente, de um amigo. Mas tem, por exemplo, muito comum é de job offer. Pessoas com oferta de trabalho que vêm para cá através de um programa provincial, com apoio da província, recebe a nomeação e depois faz a parte federal, ou eletrônico ou express entry. Uhum. Por isso que eu falo assim, quando eu falei lá no começo, que é muito interessante você contratar uma empresa como a Go North, porque assim, quando eu fiz a minha aplicação, eu falei, internet, vamos lá, fazer tudo. Eu fui lá, gastei o dinheiro para fazer o IELTS, e fiz minha pontuação. Minha pontuação, eu falei, fiz lá, vai dar uns 400 e pouco, deu 380. Se eu pegasse todo esse dinheiro que eu gastei, investisse numa empresa de consultoria, elas poderiam já me falar, cara, nem vai nisso daí. Olha outros caminhos que você tinha. Isso é muito importante. Que depois eu descobri, mas gastei um dinheiro à toa. Em um bate-papo você teria... Não, eu vou além. Eu sou da Go North, obviamente. Eu tentei fazer o meu próprio processo para conhecer. Então, mesmo com toda uma equipe, eu falei, não, deixa que eu faço o meu e vocês revisam. Chegou numa determinada altura, eu falei, não aguento não. É muito formulário, é muito documento. Eu falei, equipe, segura aí que a bomba é de vocês, resolve para mim. Porque nem todo mundo tem a paciência, a organização e atenta aos detalhes que o processo exige. Sim. Então, a gente já recebeu pessoas que tentaram fazer sozinhos, foram negados por erro de documentação para a gente ir fazer. Então, as taxas do governo, por exemplo, eles perderam. Uhum. Então, às vezes, é aquele barato que sai caro. Sim. Viu? Sobre escolha de cidades, né? As pessoas começam a, às vezes, pensar no Canadá, daí começa meio que seguir e querer ir atrás do PR já escolhendo a cidade. O que vocês acham sobre isso? Se tem um lugar que está mais fácil, se essa é a maneira, se é por aí? Ou... Eu acho que o fácil e difícil depende do perfil da pessoa, né? Explica aí. Eu acho que entra muito com aquilo que a gente conversou da sua determinação, Joel, porque às vezes você escolhe uma cidade que nem é a mais fácil em termos de imigração, mas é a cidade que você se identifica mais. E daí você vai fazer dar certo naquele lugar, mesmo que o caminho seja mais longo. Tem lugares que são mais fáceis, mas de repente não vai ser o lugar que você vai ser feliz na sua oferta de trabalho. Você não vai conseguir um emprego na sua área do jeito que você quer. A empregabilidade neste lugar é mais difícil para a sua área, e daí você vai ter que entrar em outros tipos de trabalho para conseguir essa imigração de forma mais fácil. E aí vai te dar uma infelicidade porque você não está colocado do jeito que aí você entra gostaria. Numa depressão. Pode ser. Então, assim, eu acho que tem que ser feito uma estratégia, um planejamento, considerando, sim, as possibilidades de imigração, mas considerando a sua carreira, o que você quer fazer, sabe? Quanto tempo você está disposto a estar nesse processo, nesse planejamento? São coisas que precisam ser avaliadas. Por exemplo, quando Deus colocou no meu coração o Canadá e eu comecei a pensar no Canadá, meu marido falava, não vou de jeito nenhum para um lugar frio. Eu falava, mas lá não é tão frio assim não, Vancouver tem um clima super ameno, sabe? Assim, a temperatura é agradável. Renato, você está querendo me enganar, não vou de jeito nenhum. E ele assim, sabe, relutante, demorou assim uns 2 anos para ele mudar de ideia. E daí ele aceitou. Se eu tivesse levado ele, dá um exemplo, para Regina, que dá menos 50. Cara, ele me largava lá e ia embora. Então, quando eu vim como turista, eu lembro que a gente estava tendo essa conversa e eu falei, vou para o Winnipeg, porque lá qualquer oferta de trabalho te dá o PR. Aí a gente foi ver os climas. E aí meu marido falou, para lá eu não vou. Então, assim, eu acho que tem um limite pessoal também. Lá não tem Chinook, não tem o vento Chinook aqui que não derrete. Tem que dar uma esquentadinha, né? Eu não sei, mas eu acho que não tem as Rocky Mountains lá com 5 pistas de esqui aqui pra gente aproveitar a neve. Então não dá. Eu acho que tem que ter os seus limites também. Eu acho que a pessoa tem que entender seus limites pra não acabar se metendo numa furada, né? Uhum. Pra entender um pouco sobre sponsor, eu na minha época, quando eu apliquei pro meu estudo, eu coloquei sponsor. Eu acho que o pessoal tem muita dúvida. Pode ser qualquer pessoa, tem que ser algum parente, mãe, pai, qual que é a importância? Não.
mesmo que você tenha dinheiro suficiente, coloca um sponsor que ajuda ou não coloca? Sponsor é patrocinador. É o patrocinador. Então, o sponsor, de preferência, é uma pessoa que tem um vínculo próximo com você. Não tem regra, pode ser qualquer pessoa, pode ser seu chefe, pode ser seu sponsor. Mas é importante que essa pessoa, de fato, seja um sponsor de forma ativa e não simplesmente de boca. Por quê? Vamos dar um exemplo. Você pega uma prima sua, ela não é uma pessoa muito próxima, porque no momento de dificuldade, quem te socorre geralmente é mãe e pai, né? Prima, socorrer, assim, só se ela gostar muito de você. E daí, se você coloca uma prima, minha recomendação vai ser que essa prima, de fato, pague alguma coisa do processo. Que ela pague um termo do seu college, que ela dê para você uma determinada quantia, que ela faça essa carta dando esse dinheiro, que a gente possa provar que esse sponsor é real. E que não é um sponsor simplesmente de boca. De fachada. De fachada, exatamente. Uhum. Mas pode ser qualquer pessoa. E não Pode ser importa, qualquer pessoa, então. e não importa se eu já tenho dinheiro, porque muitas eu já vi as perguntas. Eu já tenho dinheiro suficiente, mas se eu colocar sponsor, Eu pus. vai me ajudar? Então, se você pode colocar um sponsor que seja verdadeiro, tipo, seu pai e sua mãe têm uma quantia, beleza, coloca, você não vai perder nada. Agora, o que eu vejo é muitas pessoas acham que elas têm o dinheiro disponível porque ela cumpre aquele requisito do primeiro ano de college e o primeiro ano de despesa. Que é mais ou menos 14 mil se for um casal, né? O primeiro Isso. ano de despesa. Então, metade do college é 15, com 14, arredondando dá 30. Ela tem 30 mil 30. dólares, 120 mil reais arredondando. Isso. Aí ela tem família, vamos ver, filhos. Mais 3 mil por cabeça. Mesmo que a gente não ferrei considere nessa. isso. Mas assim, Se esse for o Xande, 120 é 9 mil, porque ele tem uma frota. Mas vamos lá, 120 mil reais. Vocês estão morando aqui. 120 mil reais para uma família que está vindo 4 meses sem trabalhar aqui, tendo que pagar as prestações do college a cada 3 meses. Dá para uma família? Se ele não começar a ganhar dólar imediatamente, não. Então, Não mas vai aí, segurar. você... Porque uma família com 4, hoje o custo de vida vai estar no mínimo 4 mil dólares, mas no mínimo. Vamos por 5 mil. 5 mil tá falando de 20 mil. Então, vezes 4, 80 mil reais. 4 meses, se ele não trabalhar, foi 80 mil reais, Não, mais e as o parcelas college? do college. Acabou a Porque grana. o que difícil, pesa é o difícil. college, o que pesa é você ter aquela prestação para pagar. Uhum. Que vem de bolada, né? Cada 3 meses, 4 mil, 5 mil dólares É, você eu tá paguei botando em ali. 5 de 6,5, mais ou menos. 5 de 7. Aí, é pesado. Então, assim, botando no papel, na matemática, com o custo de vida que a gente vê hoje, 120 mil reais para o custo de um ano para uma família de 4 pessoas ou 5 pessoas é apertado. Uhum. Porque assim, a pessoa fala, não, mas vou chegar lá, vou trabalhar, vou chegar lá, vou arrumar um trabalho. Às vezes, você passa... Gente, é estressante aqui, mas tem empresas que demoram 2 meses para te contratar. Vocês já viram isso, né? Fica Que em você- O silêncio, né? processo seletivo é Muito, longo em muitas muito empresas. longo. E aí você tá com família em casa, com filho em casa, seu dinheiro em real saindo em dólar, você demorando 2, 3 meses para receber uma resposta de um Aí emprego. vai fazer skip the dish, tem que comprar um carro, já tira mais 10 mil, comprar na correria um carro. Então, tipo assim, vamos ser realistas. Você tem que botar no Então, a papel. Renata é muito conservadora nesse assunto, pelo que aquilo que a gente já falou, para não deixar ninguém passar aperto, mas existe o mínimo exigido pelo governo, existe o conforto da pessoa. Então a gente fala os dois. O mínimo é isso. Mas, Gente, mas quanto mesmo mais, com melhor. mínimo, mesmo com mínimo, você hoje, para pagar um aluguel, tem pessoas, eu Não, eu conversei... super concordo com você. Ó, eu super conversei com um casal. Eu conversei com um casal em Toronto que a mulher falou: Renata, a gente tem 2 gatos, olha, 2 cachorros, acho que era 2 gatos. 2 gatos. A gente só conseguiu essa determinada casa que a mulher me pediu 3 prestações de frente. 3 prestações. Pediu pouco. Pouco, tem seguidor Joel que pede 8 meses. Teve um e que outra pagou coisa um que eu ano acho que agora, as pessoas esses dias normalmente aí. não sabem, né? Que aqui não é você que escolhe a casa. É a casa que te escolhe. É. Ainda tem esse agravante, né? Que E atrapalha a quanto nossa mais vida. você oferecer de aluguel adiantado, cara, tipo, é lei ele não poder pedir. Mas não é lei você não poder oferecer. Se 20 oferecer, você não me oferecer Tá bom. nada. Aí vamos né? lá, voltando aos 120 mil reais. Acabou a grana. Já Aí o era. cara pediu 8 meses de entrada, você tá com família sem conseguir alugar. Você vai tirar seus 8 meses e vai pagar. E aí? O que E aí? faz? Aí você tem que pegar com o sponsor Não, lá. aí você vai me ligar, Renata, peraí, você não falou que 120 mil tava bom? Aham. Que dava? Tipo, cara, é muito... assim, se você bota na matemática... Eu vou falar assim, ó, para um casal, quando me perguntam, eu já falo que um casal seria 45 mil dólares, que seria 30 mil, 35 do college inteiro,
Não, é que na verdade eu falava 45 pensando em 30 mil. É que o college já subiu, tá em 33, o meu, que eu tô falando. Mas então mais 15 mil dólares. Então seriam 48 mil dólares. Caramba, e subiu, hein? Nossa, você faz as contas, dá 200. Não só isso, desde que você muito chegou dinheiro, aqui, é muito dinheiro. desde Nossa, que me você assusta. chegou aqui, subiu os aluguéis também. Quando eu vim também o dólar era 2,8. Eu lembro de eu ter juntado 130 ou 140 mil reais. Consegui pegar os fundos de garantia. E ainda coloquei o meu sogro como sponsor para dar uma ajudada, porque ele tinha acabado de ser desligado da empresa, 20 anos de empresa, tinha pegado a rescisão, então juntou assim para dar aquele negócio para passar com folga. Valeu, sogrão. Passou bonito, né? Não, Então, assim, depende, acho que muito sorte, ou eu, graças a Deus, só tive que pagar um aluguel de Eu adiantado. também. Meu primeiro aluguel Não, foi $1.200. Olha que delícia. Um Uma aluguel casa com adiantado. 3 quartos. Em Vancouver? Em Vancouver. E eu ainda Menina. achei caro, viu? Você brigou com ela, falou que tava pagando mal. É porque ela morava num apartamento que era muito mais barato. Eu tentei no mesmo prédio, já não tinha mais opção, Aham. enfim. Mas hoje em dia, você não existe. acha... E o igual meu eu falo. dólar era 2,8. Sim. E o salário não 2,8 pra subiu 1. tudo isso, né? Não. Não. Então, tipo, o Então- salário mínimo devia ser 11 e hoje tá 15. Na época eram uns 11, eu acredito. É. E hoje em dia, casa, você não acha. O pessoal fala, na época, 2 anos atrás, você achava umas casas de 2.200, 2.300. Você não acha casa Completa. completa. Mas assim, a com gente tá aterrorizando as 2,5. pessoas, mas a gente tá Esse falando podcast de família. aqui é pra de família. só chorar. Ou não, Se mas você vê, vamos se você vê começar uma a trazer pessoa esperança. sozinho, sem criança, tipo, a gente já aconteceu, famílias não têm estrutura financeira, vem sozinho. O cara pode alugar um quarto na casa de um canadense. Então aí já vai diminuindo os custos, já ajuda ele a arranjar um emprego. Basement. Acontece. Ou até casal. Ou até casal, sem filhos. Então dá. A gente não precisa aterrorizar Vamos todo mundo, começar a não. trazer esperança. Eu prefiro sempre olhar para o lado positivo. O Renato é um pouco mais terrorista nesse sentido. Não sou Mas, Não, a gente é o choque de realidade. não, eu acho que dá para sou. ajustar. Então não é que, se eu não tiver 200 mil, eu não vou. Não, não é assim. Dá pra gente pensar, dá pra gente montar uma estratégia. Existe caminhos. Eu gastei, quando eu cheguei, de tudo que eu juntei, eu acho que foi 50 mil reais só. Eu consegui começar a trabalhar e ganhar dinheiro Você teve imediatamente. sorte. Que eu lembre, 300 mil, parei de contar. Você tá brincando. Porque eu vim com 5 pessoas, sem ninguém trabalhar. Ah, entendi. Então foram gastos assim, Você torneira falou aberta. que me ia assustar o pessoal. Não, mas é isso. Eu vim com família, sem trabalhar. É outra realidade. É outra realidade. Mas eu gastei 50 e já começou a entrar e fechou a torneira. Nunca mais Gente, trouxe dinheiro do Brasil. Eu vim pra cá com $20 mil. Ah, Somente $20 mil. Só que eu tinha residência permanente, meu marido tinha residência permanente e a gente era nessa pegada. O que surgir de trabalho a gente tá pegando, vamos fazer. E que nunca passou um aperto, sabe? Sempre as coisas deram certo, sempre as coisas se ajeitaram. Fiz college por opção, também nunca tive problema com o negócio de pagamento, todas as coisas fluíram. Mas a gente tem que entender o seguinte, não é porque deu certo para mim, que deu certo para Joel, que vai ser receita para todo mundo. Então, para você que tá pensando em vir para o Canadá, o ideal é que você faça o quê? Um planejamento. Um planejamento financeiro, um planejamento de estratégia, você sabe onde você está pisando, para você não ser pego de surpresa. E vá de acordo com o seu orçamento. Se o seu dinheiro só dá para o curso de um ano, vá de um ano. Se o seu dinheiro só dá para o curso de um college, vá com o curso de college. e às vezes não é Alberta, às vezes não é BC, às vezes é em Yukon. Exatamente, mas que você consiga a sua porta de entrada e que você saiba onde você está pisando. Que você faça as coisas exatamente assim, com o pé no chão. E não com aquele mundo de ilusões, chegar lá, vou dar meu jeito, porque pode ser que não consiga. É basicamente isso. Pode falar. Não, ia Shane. perguntar assim, quais são as 5 principais perguntas que o pessoal faz, assim, mais comum pra vocês? A gente até anotado Eu aqui para tenho não aqui as perguntas esquecer. aqui. É possível conseguir a job offer do Brasil? Acho que já respondeu. Quanto que precisa imigrar? A gente acabou de falar. Qual que é a melhor província? Acho que a gente abordou também, né? Depende do perfil. Essa última a gente não abordou. Eu acho importantíssimo falar, porque eu escuto muito ela. Eu preciso de inglês para trabalhar no Canadá. Enfermeiros já me perguntaram isso, cabeleireiros já me perguntaram isso, engenheiros já me perguntaram isso. Agora eu pergunto, como que a pessoa vai escutar uma instrução em inglês para um cargo tão sério se não vai entender? Então, gente, é preciso sim. Não, inglês ou francês. Mas assim, lembrando uma coisa, tem pessoas que vêm para o Canadá sem falar inglês? Tem. Só que essas pessoas vão sofrer mais. Por quê? Porque aqui a língua que domina é o inglês. Eu fui morar na Flórida, eu aprendi espanhol. Eu não aprendi inglês. Sim.
Eu aprendi espanhol, porque lá todo mundo fala espanhol, todo mundo fala português. Então você sobrevive na Flórida falando português de boa. Agora, você vai falar em português sobreviver onde a gente mora, que as pessoas falam inglês e mandarim. Ou você fala mandarim ou você fala inglês. Então é melhor escolher o inglês, porque para aprender mandarim vai demorar. Aqui é inglês, Alberta é inglês. Então, assim, a população brasileira tem crescido? Tem crescido, mas não a ponto de você viver tranquilamente só falando português. Não, existem cargos que a pessoa pode fazer sem necessariamente saber Mas o vai inglês. sofrer, porque vai precisar Mas de vai instruções. sofrer. Menos inglês, usa mais a força. Exatamente. A Por Bruna aí. chegou com bem pouco inglês, daí o primeiro trabalho era como server, e aí é por imitação e tal, mas ela começou a estudar também, daí esse foi um plano que a gente fez. Eu vou para estudar o college, a gente vai investir dinheiro nela no inglês ali, fazer 3 meses de intensivo de inglês, e isso ajudou pra caramba. Veio com um pouco, mas a gente já veio com uma estratégia de choque, porque senão ia ficar ali só sem entender nada. Daí foi logo que ela foi absorvendo, daí com esse inglês ela teve capacidade de passar em uma entrevista para trabalhar como nani, porque durante assim as primeiras semanas que ela estava nesse curso de inglês, que ela ainda estava travadona, ela foi em algumas entrevistas e assim, ó, sendo bem sincera, ela chegava chorando, ela falava, eu travo na hora, não existe essa de chegar lá e ver o que você vai falar, não fala nada, chega lá, o cara olha e blá blá blá, e a pessoa começa a chorar de nervoso e de vergonha e volta, e ela falou, não funciona, não existe mágica, né? Não, a não gente existe. sabia disso. E aí passou mais um mês ou outro, daí teve a indicação para começar a trabalhar com server, daí é brasileiro, né? Ajudando tal, põe lá, o negócio começou a fluir. Mas ao final dos 3 meses dela de curso, aí ela conseguiu. E na entrevista ali já, pelo menos, se comunicou. E durante o trabalho, esse 1 ano como nani, ela teve o privilégio de cuidar de uma criança de 5 anos de idade, um canadensezinho mesmo lá, e ele terminou de ensinar ela o inglês. Aí, Eu acho maravilhoso. E eu acho que o inglês é uma construção de vida, É. assim como o nosso próprio português. Então, as pessoas que acham que falam muito inglês chegam aqui e sentem alguma dificuldade, porque falta vocabulário em alguns assuntos. Então, o inglês é pra vida. O que eu acho, assim, pelo menos vem com alguma coisa, ou pelo menos estude inglês. vem para estudar, Pra né? facilitar. E eu ia só concluir, daí com esse inglês que a Bruna conseguiu construir, ela passou com a nota que precisava no CELPIP e a gente conseguiu migrar. Então foi graças a essa construção de coisas, eu acho que decisões acertadas, a gente imigrou Perfeito. com 2 anos e 7 Vou dar uma meses. dica para quem está assistindo a gente, é uma dica preciosa. Um amigo meu, ele chegou em Richmond, né? E ele, apesar do inglês dele ser ruim, mas ele estava se comunicando muito bem com as pessoas. E eu falava, mas como que... Eu perguntei para ele, como que você chegou no Canadá agora? Eu sei que você tem dificuldade, mas você está se comunicando bem com os canadenses. Você está se comunicando bem com as pessoas. Ele falou, Renata, quando eu decidi vir para o Canadá, eu contratei um filipino, um professor de inglês filipino nas Filipinas, porque é muito barato para brasileiro. Custa Olha que dica R$18 boa. por hora. Dica de ouro. R$18. Anotou aí? Vale muito a pena. E daí eu peguei e falei, cara, assim, quando eu tiver tempo eu vou fazer. Eu contratei a Filipina pra mim e eu contratei pra minha irmã também, que mora no Brasil. E a Filipina, aí você pergunta, Renata, mas você não fala inglês fluente? Eu falo, mas só que a fluência do inglês, como a Gabriela falou, é uma coisa de vida. Por quê? Você fica fluente naquela área que você trabalha, mas quando vem assuntos de fora completamente que fogem do seu cotidiano, você pode ser pego de surpresa e não saber aquele termo, aquela palavra. Então, é algo que você tem que praticar. Então, eu contratei uma filipina para praticar conversação comigo, me tirar da minha zona de conforto e trazer assuntos que não são do meu cotidiano, para exercitar a minha fala e tal. Deu um pause, né? Minha vida é muito louca com o trabalho. Deu um pause. Mas, assim, valeu super a pena pelo... Financeiramente falando, né? Muito barato. Não, o preço e o benefício. Porque eu tá online, no meu horário da minha conveniência, 1 hora lá conversando com ela, e ela me fazendo sair daquela minha zona de conforto de vocabulário. Ótima E minha dica. irmã do Brasil, que não tinha inglês nenhum, a gente pagando essa professora para lá, tendo aula todo dia. Porque R$18 por dia. Caraca, barato, hein? E lembrando, as Filipinas lá, o pessoal fala em inglês, né? Assim como na Índia também, então tem muito falante. E detalhe, aqui em Calgary, a maior comunidade aqui Muito. é de filipinos. Nossa, Depois, sabia. Conforme diz a Renata, filipenses. e não é a Renata da Não, Gondor, é é a Renata, minha esposa, dele. que fez um episódio aqui só de mães, aí ela foi falar que meus filhos têm amigo filipinos, falou filipenses. Então, e eles são a maior comunidade, depois os indianos
e os chineses juntos. Falando agora sobre atualizações, teve alguma mudança, alguma coisa? O que aí muda a vida das pessoas? Então, eu acho que a maior atualização que a gente teve foram esses sorteios específicos do Express Entry. Eu acho que isso veio assim como uma oportunidade incrível para pessoas de determinadas áreas. Essas áreas são tecnologia, engenharia, trades, que é carpintaria, construção, etc. As pessoas eletricista, né? Eletricista, as pessoas da área de ciências, saúde, enfim, tem uma lista específica. E aí, se você tiver a experiência de trabalho em uma dessas posições, é bem possível que você receba esse convite do Express Entry, estando até mesmo no Brasil ou qualquer parte do mundo, sem essa necessidade da experiência de trabalho no Canadá. Inclusive, tem clientes agora recentes que receberam um convite, ela não estava nem esperando. Abriu aquele perfil meio assim, vou abrir para ver, e o convite chegou para ela. Então, assim, eu acho que essa é uma oportunidade. Outra... O cônjuge. O cônjuge... O estudante, o cônjuge poder trabalhar agora? Você estava me falando isso? Não, o contrário, pessoas, estudar. pessoas com autorização de trabalho Isso, vão poder estudar agora. Então, essa é uma possibilidade. Aí você pergunta, mas por que uma pessoa que está trabalhando não vai querer estudar? Pessoas, principalmente da área de trades, que vocês precisam tirar aquela certificação. As pessoas precisam tirar a certificação para pontuar mais, para conseguir empregos melhores. Então, vai ser possível você trabalhando, fazer cursos acima de 6 meses. Deixa eu ilustrar para o pessoal não se perder. Então, vem o estudante principal fazer um college. Aí, o cônjuge, ele tem a permissão Open Work Permit, ele vem para trabalhar. Anteriormente, ele não poderia estudar. Ele não pode ir ali na Bow Valley e falar, quero fazer um curso de carpintaria, sei lá, nem sei se tem, mas é uma ideia. O que a Renata está dizendo é que agora, além dele trabalhar full time, ele pode se especializar, o que vai dar mais chances dele melhorar profissionalmente e ganhar mais pontos para o Express Entry, é isso? Não, e até empregos mesmo. Porque se você tira a certificação daquela área que você está trabalhando, você não deixa de ser simplesmente um assistente, você ganha uma posição maior, ganha mais, e aí possivelmente você pode até conseguir job offer, etc. Então tem benefícios isso. Antigamente, pessoas com autorização de trabalho só podiam trabalhar até 6 meses. Então, assim, tem outras coisas que estão acontecendo. Por exemplo, o nômade digital. O governo do Canadá vai possibilitar que pessoas que sejam da área de tecnologia venham para o Canadá como visitantes, trabalhando para empresas de fora e tenham a autorização de trabalho facilitada se eles conseguirem job offer. Qual é o objetivo do governo? Atrair profissionais de tecnologia, condições de se manter aqui para ter acesso aos empregadores e conseguirem um job offer. Sabe aquela história dos brasileiros? Posso ir para o Canadá como visitante para conseguir um job offer? Meio que o Canadá está legalizando essa opção, está dando a oportunidade das pessoas virem para cá como visitantes por 6 meses para tentar essa job offer aqui dentro do país. Então, são coisas que a gente está vendo que o governo do Canadá continua com as portas abertas para o imigrante, está trabalhando para aumentar a entrada de profissionais qualificados em áreas de demanda que possam atender o mercado canadense. Então, não é aquela história, o Canadá está desesperado por vocês ou por brasileiros, não é isso. Eles estão querendo muito profissionais qualificados que possam atender a área de demanda aqui da região. Caramba. E comporta tudo isso de gente? Bom, é aquilo que a gente está conversando hoje. Batemos 40 milhões de habitantes aqui no Canadá, né? Eu acho que poderia haver um planejamento melhor do governo nessa entrada. Renata, então você como consultora de imigração, você não quer que os imigrantes venham? Não, não é isso. Eu quero que eles venham, mas eu quero que seja de uma forma planejada. Eu acho que a gente não está construindo casa suficiente para as pessoas que estão chegando na velocidade que elas estão chegando. Por isso que as moradias estão mais caras. Eu acho que a gente não está permitindo que os profissionais de saúde tirem licença de forma fácil para atender essa demanda. Então, nós que moramos aqui, nós estamos sentindo, de uma forma prática, que essa imigração em massa pode causar uma falta de estrutura local. Está inflacionando tudo. Inflacionando tudo. Então, assim, eu queria muito, meu coração queria muito que esse governo atual daqui do Canadá planejasse mais, estruturasse para receber as pessoas de forma adequada. Então, uma imigração mais planejada nesse sentido me agradaria. Tá vindo todo mundo. O piloto do barco ali vai entrando, só que tá pesando o barco, né? Daqui a pouco pode entrar água se ele não expandir ali, não melhorar o... Eu acho que o Canadá é um país muito estável.
sabe, assim, se comparado com o mundo. Então, eu acredito que a gente tem, assim, governantes e políticos que estão prestando atenção para isso e eu espero que eles entrem com a solução para essas coisas práticas do dia a dia. Inclusive, eu acho que o governo de Alberta está trabalhando bem para isso. A gente está vendo o incentivo do governo de atrair empresas para cá, mas, ao mesmo tempo, incentivando também a construção de moradias. A infraestrutura da cidade aqui, o plano piloto já é pensando daqui 50 anos. Exatamente. Né? Então, assim, que o país todo siga essa linha, eu acho que seria interessante. Será que isso que tem atraído muita gente para Alberta, os olhos do pessoal para Alberta? Acho que é o Tio Canada que tem atraído. Também acho. Já inflacionou o pessoal Alberta começou a entrar no radar depois de um tempo para cá. Como que é? Você poderia explicar um pouquinho então, disso? quando eu vim para Alberta, quando eu vim para o Canadá em 2011, Alberta estava num boom econômico, sabe? Assim, as pessoas que moravam aqui amavam, ganhavam super bem, menos impostos, mais oportunidade de trabalho. Foi, assim, um boom econômico. E aí veio o atual governo, que dificultou muito a vida aqui de Alberta, dificultou a exploração de petróleo. Muito fã dele, né? Só para quem tá vendo de fora, o pessoal de Alberta. Então, porque tudo que afeta a economia, né? Eu acho que as pessoas que vivem, assim, e precisam desse recurso, sentem no bolso. E foi o que aconteceu com a Alberta. A Alberta sofreu muito em 2017, 2016, 2017, com o bloqueio da exploração de petróleo, as dificuldades que foram colocadas, enfim. Eu vi muita gente saindo de Alberta naquela época. E aí veio esse novo governo, que veio com uma pegada totalmente diferente, buscando atrair empresas para cá. O novo premier daqui, você fala. A da Premier, exatamente. De Alberta. De Alberta, atraindo empresas, atraindo profissionais de tecnologia, abrindo oportunidades de imigração. Então, assim, a gente viu que a forma como ela trabalha é uma forma séria e que está dando resultados. Então, antes, pessoas que saíam, agora a gente está vendo pessoas vindo. Inclusive, ela entrou, né? O governo de Alberta entrou com uma campanha forte, botando... Alberta is calling. Alberta escola, Alberta está chamando essa campanha no Canadá inteiro para atrair o quê? Residentes permanentes, pessoas que trabalham remotamente, que queriam um custo de vida mais acessível. A Alberta, de fato, se a gente olha para esse lado, é maravilhoso. As casas que vocês têm aqui por um preço muito mais acessível do que Toronto, do que Vancouver. Indo mais agora para o final, a gente vai fazer um corte. E para quem não sabe, Gabriela, o esposo dela é o Jacaré. A pergunta ele é policial aqui no Canadá? Eu gostaria muito que ele fosse. Tentei incentivar, mas não, ele não é policial no Canadá. Por que rolou aquela foto? O Jacaré do El Chan, pra quem ainda não se ligou, né? Então, ele chegou no Canadá e fez figuração. Então, ele trabalhou em alguns filmes, algumas séries, inclusive dessas bem grandes e tal. E o figurino do policial era muito real. Então, ele tirou uma foto e mandou pra mim. Eu achei bonitinho e deixei lá no meu celular. Um dia eu tava no estacionamento, ia pegar o carro e tal, mandei pra ele zoando. Tipo assim, eu estou pegando essa pessoa. Eu tô casada com ele há 24 anos, estamos juntos há 24 anos. Então foi zoação real. Só que no outro dia, quando eu acordei, tinha um monte de matéria me chamando. De matérias grandes. Repórter que fala? Não, sei lá. Reportagens. Jornalistas. Me chamando. É verdade, é verdade, é verdade. Eu falei, o que é verdade? Tipo assim, não tava nem sabendo. E aí eu fui ver, ele tava lá por conta da foto de policial. Não, gente, foi uma brincadeira de casal que viralizou. Ele não é policial, ele só tava interpretando em uma série lá. Tem muita gente que pergunta isso, né? Isso já faz, acho que, 3 anos. Até hoje, policiais ligam pra ele, mandam mensagem pra ele. Como é que eu faço pra ser policial aí no Canadá? Ele deve ficar... E eu falei, vai ser policial, pelo amor de Deus. Porque, assim, eu acho que aqui no Canadá, inclusive, eles incentivam, até porque eu acho que falta mão de obra, né? Até pra área de policial. E tem uns processos facilitados dependendo do tipo de polícia que você escolhe, então não tem limite de idade também. Já tentei, mas não. Ele não quer ser e não vai ser. Então não é. Eu faço a brincadeira, né? Quando eu vim pra Vancouver, do churrasco, né? Daí eu falo assim, então eu tava lá e tudo muito bom, mas de repente eu tava num churrasco muito aleatório, eu tava lá no churrasco na casa do Jacaré e tal, daí eu conheci a Gabi. Cara, é muito sensacional. E você tava comentando... Pode comentar da turnê que ele vai fazer agora no Brasil? Pode. Como é que é isso? Então ele foi convidado para fazer um show, 4 shows na verdade, com o grupo El Chan, com a formação que ele ficou mais tempo. Foi Qual que é essa formação? Beto Jamaica, Washington,
Sheila Carvalho, Sheila Mello e o Jacaré. Então eles vão fazer 4 shows, Rio, São Paulo. Se eu não me engano, vai ser Maceió, Recife, Salvador, talvez. Posso estar falando besteira. Mas são 4 shows e é só isso, gente. Só isso. Não vai voltar. Não vai voltar. Ele não vai querer ficar no Brasil, não. Não, Ele eu até gosta- queria ficar mais tempo no Brasil, porque como o Renato falou, eu ainda sinto muita saudade de muitas coisas, das festas, das comidas, Uhum. da família. Mas ele não, ele já Essa tá galera mais... que você falou são todos seus amigos, né? Tudo conhecido. Sim, a gente já conhece. há Pergunta, Joel, você vai postar o seu vídeo, você dançando o Tchan? O Xande, eu acho que sabe, hein? Não. Bom demais. Eu acho que a gente atendeu muitas perguntas. Você tem mais alguma pergunta, João? Você tem mais alguma pergunta, Xande? Tem mais alguma coisa que você tem em mente que acho que a gente não falou aqui, não abordou? Não, nada, só agradecer mesmo pelo convite. E como que o pessoal encontra vocês? Qual o melhor caminho de encontrar a Go North? A gente está nas redes sociais, a gente está no nosso site e entrando no site tem todos os nossos contatos, então Rede social, gonorteca.com. E a gente está aí para ajudar os brasileiros ou qualquer pessoa que queira. E tem o do, Calma aí, do Tio Canada, né? É @GoNorthSA é Ponto o com. Instagram. Não, Gonorte SA é o Instagram em português. Em português. GoNorthSA é o Instagram. Tem o e-mail da nossa parceria aqui, Sim, que é o Tio pode Canada, falar. @gonorthsa.com, para o pessoal saber. Vai dar uma atenção VIP. pros Responde amigos. muito rápido, que eu já Pros mandei am- e-mail, responde muito pros rápido. Não, amigos é do uma Tio regra Canada. que a gente exige, pelo menos, a resposta em 24 horas. Então, assim, alguma resposta vocês vão ter. A GoNorth atende quais países, para o pessoal saber? O nosso público maior ainda é Brasil, óbvio, mas a gente já está na América Latina também. E a gente atende também brasileiros que estão espalhados pelo mundo. Então, agora mesmo a gente trouxe a menina do Japão, a Gisele já veio pela 2ª vez. Enfim, a gente está aí em todos os lugares. Na América Latina, muito colombiano. Colombiano. Você tem consultora latina que fala espanhol? A gente- Renata? Acabou de falar que eu aprendi. Eu tive a oportunidade na Flórida de conviver com hispanos, né? Então eu peguei bastante, assim, não digo que eu sou fluente no espanhol, mas me viro super bem. Tenho amigos hispanos e pessoas da República Dominicana que são amigos mesmo. Eu, inclusive, vou visitar agora em Quebec, que está morando em Quebec. Então, assim, eu pratiquei bastante espanhol, pratico bastante. Mas não sou fluente, mas tenho a Ingrid, que é colombiana venezuelana, que trabalha comigo, é minha assistente. Inclusive, ela está entrando no curso de consultoria de imigração para apoiar a GoNorth também nessa área. Então, eu faço as consultas em espanhol, faço as lives em espanhol com a Ingrid do meu lado. Então, quando eu falo alguma coisa assim, eu dou uma futucada dela para ver se está tudo certo. Vocês atendem os Estados Unidos também? Visto dos Estados Unidos? Então, a gente vai começar a divulgar agora esse mês. Quer dizer, eu não sei bem quando que vai sair esse vídeo, mas a gente vai começar agora em julho a divulgação para alguns vistos dos Estados Unidos, temporários todos, mas alguns processos de imigração em específico. Então, fiquem ligados que daqui a pouco tem novidade por aí. Falando de seguidor do público latino, hispano, tem bastante seguidor da Venezuela, da Colômbia. Você vê que às vezes eu posto lá, tem uma galera que me acompanha. Eu atendi pessoas que falaram que assistem você. É mesmo? Em espanhol. Olha só que massa, eles entendem bem. Entendem. Não, pra quem não sabe, o nosso podcast ele é mundial. Ele chega na Rússia, na Ucrânia, Maravilha. chega na Europa, chega na Ásia. Eu acho que tá em todos os continentes. África também, né? Tem África bastante também. seguidor Tio angolano. Canada tá em todos os continentes. Gente, mas isso é louco, né? A gente Tipo tem assim, muito cliente da África. Muito cliente, sim. Moçambique, Angola. Os falantes de português, né? Acho que são esses. Deve ter Você mais. não acha isso muito louco, assim? A gente tá aqui já minha cabeça já... no mini office, tá batendo um papo e tem pessoas que assistindo em várias partes do mundo. É bem louco isso, né? Faz parte. Então, eu queria agradecer vocês, a visita de vocês aí. Prazer, Muito todo obrigado. nosso. É muito bacana a gente atualizar, o pessoal saber. Eu acho que assim, a gente aqui, vocês já perceberam que a gente gosta de falar real, não tá aqui para massagear o ego de ninguém ou nem para ficar falando exatamente o que você quer escutar. A gente fala o que a gente acredita, porque de fato a gente se preocupa com a informação. Talvez hoje tenha sido um pouquinho mais duro, talvez não, mas a intenção não é te desanimar, a intenção é que você se prepare. Se ia demorar talvez 1 ano, que demore 2. Você junte o dinheiro certinho para fazer uma vez. Faz uma vez, vem aqui bonitinho, dá certo. Depois que a engrenagem começar a girar, você vai ficar aqui. Mas então acho que é essa a nossa intenção, né? De trazer aí a informação. Às vezes o medo gera uma preocupação maior, ainda mais pais
e mães com crianças, né? Uma responsabilidade A muito ideia é grande. trazer com segurança. Com Sim. segurança, Eu acho é que isso. o que a Renata colocou, acho que é o principal. A gente, acho que tanto a Go North e o To Canada, a gente não tá aqui para falar, venha que vai ser uma beleza. Não. A gente tem vários vídeos, a gente teve um dos últimos vídeos aí com o pastor Alexandre que fala sobre depressão. Então, assim, não é só falar e venha. Tem uma família que tá vindo para trás, cá, né? seja uma pessoa, seja casal, seja com filhos. Então, assim, não é só, venha. Não, venha, a gente fala real, porque, assim, é maravilhoso, eu amo estar aqui, mas não é fácil. Não é fácil. Vale a pena. Os frutos são muito bons, né? Mas precisa passar ali por um processo e estar preparado. Então é isso. Se inscrevam, compartilhem, deixem uma mensagem extremamente importante. Sigam aí a Go North nas redes sociais. Renata Prats também, ali no Instagram dela, que ela sempre está trazendo ali as informações. A alegria é receber lá o visto aprovado, né? Todo mundo vibra junto quando você marca a gente lá. E valeu, vamos fazer um brinde para finalizar aqui. Muito obrigado, gente. Obrigado, Muito gente. obrigada. Valeu. Tchau, tchau.